Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que você está? Vamos aqui colocar o nosso comentário e vamos começar mais uma tarde aqui maravilhosa, tá? Só mais um instantinho, por favor, que eu vou aqui me apresentando para você. Eu sou Maria Viana, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e gosto de estar aqui com você hoje, dia de segunda não, só quarta e sexta-feira. Deixa eu só colocar aqui mais um pouquinho. Márcia, seja bem-vinda. É só colocar meu comentário e fixá-lo que a gente já começa, tá? Só mais um instante. Pronto. Vamos aqui fixar. Nossa, ficou enorme, né? Tudo bem, Márcia? Como você está? Boa tarde, viu? Se você quiser, pode compartilhar a live com seus amigos. Ou se você não quiser, você pode pegar essas reaçõezinhas que tem aí, você começar a apertar o coraçãozinho, o senho, o fogo, o choro, o que você quiser, porque o próprio Instagram entrega, né? Não ficou fixado o meu comentário, é um palhaço, né? Fala a verdade. Deixa eu colocar de novo. Pronto. Quem cria os resultados? Hoje nós vamos estar falando dentro dessa série de abuso, quem cria os nossos resultados. Aqui ainda ficou quem cria os resultados, mas é quem cria os nossos resultados, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda e mais uma vez a gente vai estar aqui produzindo para mim, para você e para o mundo. Seja bem-vindo, garoto. Como é que você está? Quem cria o seu resultado, Alisson? Quem é que cria o seu resultado? Então eu quero, ficou aí só quem cria o resultado, mas eu quero colocar assim, quem cria os resultados que temos. Acho que eu vou colocar de novo, porque ficou muito ruim. Quem cria... E aí eu estava aqui com um problemazinho para poder entrar, vamos ver. Quem cria os resultados que temos. Só mais um instante. Que temos. Pronto. Aqui dentro dessa série de abusos. Vamos continuar falando de abuso, gente? A gente precisa estar cada vez mais informando, tá? Cada vez mais as pessoas precisam saber que essa energia de abuso, ela causa algo muito ruim. Tom, se liga na ideia, Tom. É muito bom ter você aqui por aqui, tá? Então, seja muito bem-vindo sempre. Vou colocar só isso aqui. Vou fixar esse, né? Porque o outro ficou muito grande e ainda ficou como eu queria. Então vamos aqui, ó, rapidinho, tá? Porque cada vez mais eu quero ser agora mais objetiva, né? Rodrigues, eu nunca sei quem é você. É Josefa, Joineide, eu só sei que tem aí o Rodrigues, né? Mas seja muito bem-vinda, viu? É bom trocar sempre uma ideia também com você. Hoje eu quero trazer, pra gente estar aqui falando ainda de abusos, né? Pra gente poder estar cada vez mais nos informando. Eu quero falar um pouquinho do sentido da vida, né? O nosso sentido de vida como ser humano, o sentido da vida de um ser porque está vivo. Joana, seja bem-vindo, né? Quem foi muito criticado tem que fazer muita terapia, viu? Ô, meu amor, venha pra cá pra gente conversar. Por que é que você tá se sentindo assim ainda, né? Em algo que lhe aconteceu. Vamos desprender esse menino aí. Se ele tá preso, ele faz o que faz, né? Pra quem não conhece, o Alisson é um trader, tá, gente? Um menino novo que já trabalha aí como trader. Trader é aquela história, né? Você chega lá, você pipoca a sua cabeça. Seja bem-vinda, viu, Joaninha? Então, para falar, né, de quem cria os resultados que nós temos, eu quero falar um pouquinho sobre o sentido da vida, né? E o sentido da vida é enquanto a gente estiver aqui vivendo, enquanto a gente estiver aqui no mundo da matéria, no mundo da forma, onde a gente tudo é identificado, onde a gente sabe o que é, porque a gente toca, porque a gente sente, porque a gente pega, tudo isso aqui também decompõe, né? Mas aqui no mundo da matéria, enquanto a gente estiver fazendo uso do corpo que a gente tem, o nosso sentido de vida é cada vez mais a gente aumentar a consciência. Então, muitos vão dizer assim, em outras palavras, né? A gente veio para o mundo para evoluir. Então, é você aumentar o seu nível de consciência. E por que aumentar o nível de consciência? Porque quando você vem para cá, Luciano Pimentel, seja muito bem-vindo, viu, amado? Como estão as meninas? Então, Davi era o menor da casa, né? E foi quem foi, né? E a Davi, você vê, né? A história dele, como se dá, como começa, né? Então, o ser interior dele, a consciência dele, o quanto que expandiu enquanto ele cresceu, tá? Então, para a gente estar aqui aumentando, expandindo essa nossa consciência, para poder a gente estar despertando esse gigante, despertando esse Davi que está dentro de nós, o Davi que nós somos, tá? Quando nós não estamos fazendo isso, vivendo a vida sem despertar essa consciência, sem ir buscar conhecimentos, não conhecimentos só sobre as coisas, mas eu vou usar esse exemplo aí do Alisson, né, do Davi, de buscar o Davi que está dentro da gente, e buscar o José do Egito que está dentro da gente, e buscar aquele ser grande que parecia ser o mais improvável.
Por quê? Porque ele estava, a história que se conta sobre ele, o que se percebe sobre ele, onde ele está, na condição que ele está, é o mais improvável. Mas dentro existia um José, existia um governador, dentro existia um Davi, existia um rei. Quem é a essência sua? Quem é a sua essência? Que você precisa tomar consciência dela para poder você cada vez mais você ser quem você veio para ser. Damiana Conceição, seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, a pessoa que você veio para ser não é aquilo que o mundo mostra para você. Não é aquilo que as condições vão se mostrando e a gente vai comprando essa ideia, porque vão falando ou porque você vai percebendo desse jeito, tá? Então, o sentido da nossa vida é, enquanto nós vivermos, a gente está aumentando o nível de consciência para estar despertando o gigante que nós somos. Quando a gente não está fazendo isso durante a vida, nós estamos distraídos com a vida. E nós sabemos que o maior inimigo da positividade, ele não quer muita coisa de você. Ele só quer você distraído, porque você distraído, você não cumpre a missão que você veio para cumprir. Então, quando nós estamos distraídos, nós estamos com o nosso poder mental alienado, emprestado, dominado, identificado com as coisas que são o que eu vejo, que eu pego, que eu sinto, identificado com a forma que um dia vai se decompor, tá? Então, quando a gente também está com essa mente ali alienada, a gente vai produzir as histórias que, né, essa mente alienada, ela vai produzir as histórias que vão contar, ou que a gente mesmo conta, né? Ou que a gente mesmo conta, que vão enfraquecer todos os nossos resultados. Então, o resultado que a gente tem, ele vem de algum lugar. Ele não cai do nada. Ah, mas aí eu me esforço e faço. Mas por que você se esforça? Pensa direitinho, como é que você está se esforçando? De onde vem a força ou a fraqueza que você tem para você buscar esses resultados, né? E aí o Alisson coloca assim, ó. José era desdenhado pelos irmãos, Davi também. Deus exalta mesmo. Deus exalta aqueles que ninguém dá nada, né? Então nós criamos, somos nós que criamos a nossa realidade, somos nós que criamos a nossa realidade, os resultados que a gente tem com o pensamento que nós temos. E esse pensamento que nós temos a nosso respeito sobre aquilo que a gente quer fazer, ele pode ser um pensamento bom ou ele pode ser um pensamento ruim. Não importa. O seu pensamento vai criar a realidade que você está. Por quê? Para Deus, que lhe deu o livre-arbítrio, que lhe deu a vontade de você fazer o que você quiser, você é dono da sua vontade, para Ele não existe o que é bom nem o que é ruim. Existe um equilíbrio, existe dois polos, um positivo e um negativo. O que você buscar, na fonte que você apertar, vai ter. Então a gente precisa entender que todos os resultados que nós temos, eles vêm sempre de algum lugar. E de onde é que vem esse lugar, né? De onde é esse lugar? E aí a gente parte para aquelas fórmulas que a gente conhece, né? O PSCR, né? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. Aqui eu quero levar vocês a tirar um pouco do comportamento. Eu quero que vocês lembrem apenas do PSAR. Então, o pensamento que você tem, ele vai gerar um sentimento que você vai ter. Esse sentimento vai fazer você ter uma ação. E essa ação, depois de você fazê-la, você vai ter um resultado. Então, esses resultados vêm da ação. Esses resultados vão vir dessa ação. E por isso, nós temos o resultado que a gente tem. E se a gente não tiver ação nenhuma, a gente também vai ter um resultado, que pode ser a falta de resultado pela falta de ação. Se você não teve ação nenhuma sobre nada, você também tem um resultado. Você também escolheu não fazer nada. E você vai ter o resultado dessa ação de não ter feito nada. Qual foi? A falta de resultado, tá? Ou seja, uma ação ou a sua falta produz os resultados que a gente tem, que a gente produz. E esses resultados vão produzir a realidade que a gente vive. Tá sendo claro para vocês, gente? Se um dia eu chegar em algum lugar, foi Jesus, né? Imagina, meu amor, você também, você tem que pegar o resultado. Você é livre, você é quem cria, você é quem faz, tá? Então, Jesus está ali, já lhe deu tudo, já pagou tudo na cruz, já entregou para você tudo. Agora é contigo, tá? Tudo que pedir a Deus, Ele está fazendo. Lógico, e você também, não fica só pedindo, não, você sabe disso. Quando você diz assim, é muita humildade sua em dizer assim, reconhecer o esforço que você faz. Tá? Deus fica feliz quando você também fica feliz e quando você sabe que você foi capaz de produzir os resultados que você tem, com a força e com a inteligência dele.
tudo conectado, tá? Então nós sentimos, vamos aqui, ó, para ver se vocês estão entendendo. Tudo que nós sentimos, ou o que a gente sente, nós sentimos uma emoção, tá? Quando você sente, você pensou, você sentiu uma emoção. Então, sentimos uma emoção que, dependendo de como a gente esteja percebendo a nossa história de vida, nós vamos estar abertos a sentir. Como é que eu percebo a minha vida? Então, meu coração vai estar aberto para ter esse sentimento. Esse sentimento, de acordo com a percepção que eu possa estar tendo, esse sentimento ele pode ser um sentimento de ciúmes pela vida dos outros, pela comparação. Ele pode ser ainda mais um sentimento de inveja, porque você vê os outros fazendo, você vê os outros acontecendo e você não consegue chegar. Seja bem-vinda, Anadel. Então, quando você vê, né, de acordo com o que você percebe da sua vida, quando você vê, você pensa que não, você está tendo ou um sentimento de inveja, né? Seja bem-vinda, viu? Ou você está tendo um sentimento de inveja, ou você está tendo até mesmo sentimentos de ódio, de ressentimento. E esses sentimentos que você está tendo por causa dos pensamentos que você teve, por causa da história como você percebe a sua vida, de como você recebeu aquilo, esses pensamentos, eles tendem sempre, esse sentimento, eles tendem sempre... Boa tarde, sou a esposa de Luciano, seja bem-vinda, viu? Da Jean Rosé. Quando o Luciano chegar aqui, eu já sei que são as meninas da Jean Rosé que andam com ele e estão fazendo ali um trabalho maravilhoso. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? E eu espero estar sempre podendo contribuir com a sua mentalidade, para cada vez mais vocês prosperarem, cada vez mais vocês serem livres para progredir, livres para criar, livres para fazer sucesso, tá? Então, quando a gente tem aqui esses sentimentos, essa emoção que a gente tem, ela vai depender de como a gente percebe a nossa vida. E como a gente percebe a nossa vida, a gente vai estar aberto a estar sentindo. E a gente pode estar sentindo inveja, pode estar sentindo muito amor. Depende de como a gente está percebendo. Você pode estar sentindo ciúmes, você pode estar fazendo qualquer coisa que vai tender a levar você a ter uma ação. Depois que você sente, você vai ter essa ação. Essa ação nem sempre ela precisa ser física, tá? Essa ação, às vezes, que você tem, só você sabe. Você tem uma ação que ela fica ali somente no teu interior. Fica ali no mundo interior. Só você sabe o que você sentiu. Só você sabe que ação foi aquela que criou em você. Então, você pode estar reagindo a essa ação você reage àquele sentimento e a sua ação vai ser de quê? Você pode reagir com mau humor, você pode reagir com tristeza, você pode ficar uma pessoa muito apática ou revoltada. Isso vai influenciar os seus resultados. Então, se a emoção ela é algo tão poderoso, de onde é que ela vem? Quem é que cria essa emoção? E aí a gente vai ver, né? E eu quero que vocês se imaginem assim, onde você tem o controle de tudo. Você imagina que você vai estar num lugar, aqui a gente está com o pessoal do multinível, então você imagina você num ambiente público e você vai encontrar uma pessoa que você já conhece. Uma pessoa que, se for um desconhecido, a gente não dá muita trela, cara. Agora, quando é alguém que a gente conhece, ou alguém que a gente ama, ou alguém que você sabe, que já passou pela sua vida no passado, e aí essa pessoa, quando encontra você, ela começa verbalmente ali a insultar. Você vai ficar envergonhado, ou você pode até se irritar, tá? É daí que vem essa emoção. Do que você vê. Você viu a pessoa, você ouviu a pessoa. E a percepção que você teve, depois de você ter ouvido e visto ela, é que você percebeu que ela está lhe insultando, ela está lhe agredindo. Então, nesse momento, você cria uma emoção. Essa emoção, que pode ser de raiva, de vergonha, de injustiça, vai levar você a desenvolver uma ação. Não tem como você não fazer uma ação. Então, essa ação vai trazer o seu resultado. Quem cria, na realidade, os resultados que a gente tem, tudo parte a partir dessa emoção. É essa emoção quem vai fazer você ter a ação para o resultado que você pode gostar ou não gostar. Essa emoção, ela vem da sua percepção. Agora, tudo isso aqui a gente aprendeu, toda essa ladainha, para a gente dizer e a gente saber que tudo o que você vê, tudo que você percebe, tudo você percebe do lado externo. São os seus paradigmas, são o jeito de você perceber o mundo. Então, tudo isso aqui, essa emoção, essa percepção, ela vem do mundo exterior. E aí a gente começa a acreditar que todos os nossos resultados, e nós fomos treinados para isso, todos os nossos resultados dependem do que acontece fora. Então hoje você vai ver muita gente esperando que tudo mude, que o marido mude, que a mulher mude, que os filhos mudem, ou que se mudem, ou que você mude, ou que você saia daquela cidade, ou que você saia daquele emprego. Tudo depende, os resultados que você tem dependem do que está externo. E isso não é verdade.
as coisas que estão externas e a gente passou a pensar que era desse jeito, então você pensa aí se, por exemplo, aconteceu esse encontro, Edson Almeida, seja bem-vindo, meu menino agora que não é mais mal criado, é o menino educado, seja bem-vindo, tá? Hoje nós estamos falando de quem cria os resultados que a gente tem, tá? Quem é que cria os resultados que você tem? Então agora você pensa se, por exemplo, aconteceu esse encontro, você estava no meio de pessoas, essa pessoa lhe disse, você percebeu, você tá vendo que ela tá ali lhe xingando. Então houve esse encontro, você ficou com raiva. Por quê? Porque ela lhe xingou, ela lhe disse coisas que não deveria, você teve essa emoção. Então por você ter ficado com raiva, o resto do seu dia você não teve ali mais uma energia positiva, você não produziu nada no seu dia, as pessoas que passaram por você, você continuou de mau humor, você continuou xingando, você não teve ali um dia, nem nos relacionamentos esse foi um dia muito produtivo. Tudo isso por causa de quem? Por causa de uma pessoa que está fora. Então você deu o poder ao exterior para estar agindo para você, para fazerem o que eles querem. Então isso que não cola, não fecha a conta. As coisas que vêm de fora não influenciam a determinado ponto de você ser o que o exterior quer. Tudo vem de dentro para fora. Então, o seu mundo interior, né? Quando você tem aqui, não foi produtivo, a pessoa me disse algumas coisas, eu fiquei com raiva o dia todo, eu não trabalhei direito, eu não produzi direito. Por causa de coisas que estão no exterior, você tem que entender que o seu mundo interior, é o seu mundo interior quem faz os resultados, positivos ou negativos, ao longo do seu dia. Agora você imagina se você, por causa de uma raiva, por causa de um desgosto, por causa de um ressentimento, por causa de uma inveja, por causa de um ciúmes que você teve, de algo que aconteceu, de algo que está externo, você tem isso por uma hora, você tem isso por um dia, você tem isso por uma semana, por um mês, por um ano, você vai acumulando isso ao longo da sua vida. O que é que você vai produzir baseado nas coisas que estão fora, que você não tem controle nenhum? Então, assim, quando a gente aprende que são as coisas que estão fora que influenciam o que está dentro, a gente aprende, né? A gente aprende que é por causa disso que a gente tem os resultados que tem, mas não é. Assim, a gente é quem cria os nossos resultados, tá? A gente não cria os nossos resultados de acordo com o que está lá fora. A gente cria os resultados de acordo com o que a gente criou aqui dentro. Depois que a gente criou aqui dentro, teve a emoção. Por causa dessa emoção, eu tive uma ação e essa ação me trouxe o resultado que eu tenho, tá? Agora, nada que vem de fora provoca as emoções que a gente sente. Nada. É isso que a gente tem que colocar na cabeça e levar dessa live. Nada que vem de fora provoca a emoção que eu tive. A pessoa me xingou, a pessoa me disse o que queria, foi isso que provocou a minha emoção. E a minha emoção é quem vai provocar a minha ação. Não, nada. Nada que vem de fora provoca a minha emoção. A minha emoção ainda é provocada, criada por algo que está dentro de mim. Então, quem provoca as emoções que a gente sente é o pensamento que a gente teve. Por isso que primeiro o pensamento me leva ao sentimento. O sentimento é a minha emoção. O meu pensamento é mundo interno. O meu sentimento, a minha emoção também é mundo interno. Eu posso até ter acontecido várias coisas, mas o que vai criar a emoção, que vai me levar à ação, vai ser o que eu vou pensar a partir daquilo. Então, quem provoca as emoções que a gente sente e o pensamento que a gente tem, é quando a gente vê alguma coisa, um abraço, viu, meu amigo? Aí na fé, tá? Então, quando a gente percebe, a gente vê alguma coisa ou alguma pessoa, mas tem hora que dá vontade de socar umas criaturas, né? Vontade dá e passa, que nem dor de barriga, segura ela, tá? Então, quem provoca as emoções que a gente sente é o pensamento que nós temos quando a gente vê, quando a gente ouve ou quando a gente percebe alguma coisa ou alguém. Então, quando eu vejo algo, quando eu percebo algo, quando eu escuto algo, então isso aqui vai criar, nesse momento, algo que eu vou pensar a respeito. Tudo parece muito rápido, mas assim que eu vejo, assim que eu escuto, assim que eu percebo, automaticamente eu começo, boa vontade, dar e passa. Isso mesmo, ó. Então, nesse momento, o que eu penso a respeito daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi ou daquilo que eu percebi, o que eu penso ali rapidamente, a minha mente cria uma história sobre isso. É nesse momento da mágica que eu crio uma história sobre aquilo, essa história vai criar um leque de emoções. Essa história quem vai criar um leque de emoções. Então, se a minha mente é uma mente que está alienada, é uma mente que não tem consciência, que sabe que tem que evoluir, que sabe que dentro dela tem um poder muito grande, que ela só acredita no que está lá fora,
se ela estiver alienada, vai ser muito pior. Então, o que a gente pensa dessa história vai criar ali, assim que a gente sente, pensou, viu, aconteceu tudo, então você rapidamente cria uma história. A mente cria, ela é craque, ela cria uma história rapidamente, você vai contar aquela história para você mesmo, e aí você vai criar um leque de emoções, né? Aí a gente parte para ação. É aí onde você tem vontade de socar alguém, tá? Só que quando você faz isso, Elizabeth Cavalcante, seja bem-vinda. Quando você faz isso, essa ação que você tomar vai trazer ali os resultados dela própria. Mas de onde é que tudo se originou? Tudo se originou a partir, não foi do que você viu, foi a partir do pensamento que você teve sobre o que você viu, sobre o que você ouviu, ou sobre o que você percebeu. Rapidamente essa mente criou essa história e essa história vai influenciar o pensamento que você está tendo, tá? Angélica, seja bem-vinda. Esse pensamento vai ser influenciado. Quanto mais você alimenta essa história, mais vai alimentar esse pensamento, que vai criar uma história para cada vez mais se firmar e cada vez mais a sua emoção se inflamar. Sua emoção, quanto maior for, Neuza, seja bem-vinda, quanto maior é a sua história, maior vai ser também o resultado que você vai, a sua ação vai ser ali grande, tá? Então, portanto, o que vai criar todos os resultados. Para as meninas que estão chegando, a gente está falando de quem cria os resultados que a gente tem, tá? Então, quem cria todos os resultados que a gente tem até hoje na nossa vida é a história. A história que a gente conta sobre as coisas que a gente percebe, sobre as coisas que a gente ouve, sobre as coisas que a gente vê. Então, num relâmpago, assim, ó, muito rápido, assim que você ouviu, assim que você viu, assim que você percebeu, a sua mente cria uma história. Flávio Bonácio, seja bem-vindo. Assim que você viu, percebeu ou escutou, a sua mente cria uma história. E essa história vai influenciar a sua emoção. Ione Garcês, seja bem-vinda, tá, amada? Então, essa é onde a gente encontra o nosso ponto de consciência, tá? O que é que a gente, qual o sentido da nossa vida? O sentido da nossa vida é vir e evoluir. Evoluir é a mesma coisa de você cada vez mais tornar-se consciente do ser poderoso, enorme, grandioso, um ser eterno que você é. Aqui, durante o tempo que a gente vai vivendo, a gente vai ouvindo, vendo e percebendo, vai contando as histórias que a gente quer, ou sente, ou acredita, e aí a gente vai tendo os resultados por causa dessa história, tá? Nesse momento aqui que você tem que ter, você já sabe que cada vez, né, quem cria os seus resultados é a história que você conta, e essa história influencia a sua emoção, né? Essa emoção, cada vez mais, ela vai alimentar o pensamento vai alimentar o sentimento, e aí você vai ter uma ação, e essa ação vai trazer o resultado, tá? Essa é a consciência que a gente precisa trazer à luz, precisa trazer à razão, para poder a gente se libertar de quê? De condicionamentos. Condicionamentos às situações onde você nasceu, a situação que você vive hoje, a situação que você espera do filho, espera do marido, você se condiciona. Se a gente quiser mudar o condicionamento, quiser se libertar, a gente vai ter que entender que quem cria os resultados e a realidade que a gente está, somos nós, e criamos eles através da emoção que vem alimentada pelo pensamento, tá? Então, a gente só consegue mudar as coisas que a gente quer mudar para ter a realidade que a gente quer ter quando a gente começa a se conscientizar. A gente só muda aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, tá? As outras pessoas, os fatos, como a gente começou ali no começo da live, é onde o seu mundo interior é o poderoso, é tudo acontece dentro do seu interior, as coisas que acontecem fora, as pessoas, as coisas, tudo que acontece, ou já aconteceu ou vai acontecer com você, são responsáveis também pelas nossas ações e também pelos nossos resultados. Por quê? Porque elas vão influenciar um pouco da história que você vai contar. Você vai alimentar isso. Tá? Então isso aqui que você já viveu, isso aqui que já lhe aconteceu, então a história que você conta para você mesmo e para os outros, então isso vai ter uma certa influência. Tudo que a gente experienciar de positivo ou negativo vai ter uma importância para influenciar essa história, que vai ser em um grau grande ou um grau pequeno, tá? Mas nunca vai determinar a sua história se você não deixar. Agora, quando você conta a história, você pode contar uma história de vítima, você pode contar uma história de vilão, você pode contar a história que você quiser. Você vai viver aquela história. As coisas que vão lhe acontecendo do externo, elas vão influenciar, se você deixar cada vez mais, elas vão influenciar o seu pensamento para cada vez mais criar essa história aí triste, essa história que você não consegue mudar, tá?
Quando a gente não tem o controle sobre a nossa mente, deixando ela ficar alienada, os pensamentos indo e vindo, criando o que eles quiserem, quando a gente não tem esse controle aí sobre a mente, a gente vive como? Fica uma mente desconectada da sua verdadeira força, fica ao invés da força interior, da força eterna, daquele que vai voltar para a casa do Pai, daquele que sabe a missão que tem, ao invés dele fazer essa mente acontecer, é a mente quem conta histórias para o corpo, para tudo e vai vivendo aquilo. Então ele fica totalmente sem força, tá? A sua essência, a sua consciência, ela vai perdendo a força e vai criando cada vez mais de acordo com os padrões mentais, né? Os seus padrões que estão ali cada vez mais replicando-se e repassando-se em todas as histórias, fazendo esse processo aí de pensamento. Pensamento chegou, vai criar seu sentimento, esse seu sentimento vai criar ali a sua ação e o resultado que você tem pode ser agradável ou pode estar sendo muito desfavorável, tá? E isso se cria, dependendo de como você está com a consciência controlando ela ou sendo controlado por ela, você pode estar aí num processo automático, num processo inconsciente. Essa sua maneira de reagir, de pensar, de fazer as coisas, ela acontece tão rápido que você não dá tempo nem pensar, não ter a consciência, não saber escolher o que você quer para ter um resultado diferente, tá? E aí a gente vai tendo uma noção de que a responsabilidade da nossa emoção, já que é ela quem cria a minha ação, né? A nossa emoção que cria a ação e resultado é algo que não é nosso, não nos pertence, é algo que vem do mundo exterior, né? Então não é algo nosso, não é algo que vem do mundo interior, mas mesmo que a gente acredite que viesse do mundo exterior, mesmo assim, ainda é de responsabilidade nossa. Mesmo que você tenha essa percepção falsa, seja bem-vindo, Brabo. Seja bem-vindo, viu, Jair? Então, mesmo que você crie os seus resultados por causa dessa percepção falsa que você tem, dessa história falsa que você tem, e você imagina que tudo o que você tem é por causa dessas condições que você está, de tudo que você está vendo, de tudo que você está vivendo, mesmo assim, essa responsabilidade é sua, porque é você quem tem que expandir o poder interior que você tem, o ser extraordinário que você é. É você quem tem que, ainda que você tenha que cavucá-lo, ainda que você tenha que buscá-lo na sua consciência, a expansão da consciência, a expansão de saber verdadeiramente, essencialmente, quem é você aqui na história, aqui nesse mundo, aqui nesse momento, é sua. Ainda que você perceba e esteja rodando um programa no piloto automático pela história que você está contando, essa responsabilidade é algo que é nosso. Por que é algo que é nosso? Porque as emoções que você sente e que lhe levam no resultado que você tem continuam sendo só sua. O que é que está pegando hoje? Quem é que cria os nossos resultados? Quem cria aqui dentro da série de abuso, quem cria o resultado que nós temos? E aí, para você que está chegando e por respeito a você, a gente vem construindo uma linha de pensamento onde você acredita, né? Acredita nas coisas que estão aqui no seu externo e por acreditar nas coisas que estão no seu externo, você não expande a consciência do ser interior, do ser maravilhoso que você é. Por causa disso, você acredita, né, que não é você que cria a sua realidade. Então, você cria a sua realidade com o pensamento que influencia a sua emoção. Só que antes dessa emoção ser influenciada, você tem tempo para criar uma história. Essa história que a mente cria para você é quem vai influenciar todos os resultados que você tem. Porque de acordo com essa historinha que a mente vai contar para você e você vai recontar para os outros e para você mesmo, cada vez mais acreditando nela, é que vai fazendo você ter as ações que você teve até hoje e até hoje você tem os resultados que você também tem. Por quê? Porque você não foi buscar expansão de consciência para saber o que é que você, já que você cria com as emoções e as emoções são criadas pela sua história, criada pelo seu pensamento, que tal se você aprender agora a selecionar bem os seus pensamentos para você criar o resultado que você deseja, tá? Então, para a gente mudar os resultados da realidade que a gente precisa ter, nós precisamos mudar a história. A história precisa estar contada e alinhada de acordo com o resultado que a gente quer. Para isso, a gente tem que assumir de verdade o controle sobre o que a gente pensa, devolvendo para a gente mesma a capacidade de pensar, não no automático.
mas pensar com consciência, alinhando aí essa história que a gente tem para contar, essa história que todo mundo sabe, essa história que como o José do Egito, que como Davi, todo mundo teve ali desde pequenininho uma história que sempre ardeu no seu coração, tá? Então, se você deseja um resultado diferente, o que é que você tem que fazer? Se deseja o resultado, é porque a essência, né, que está dentro de você... Acho que o meu bichinho aqui travou, viu? Pegou, né? Eu gosto de você porque você pega rápido. 2 minutos você já pegou. Então, se você deseja um resultado que você pensa que você é merecedor dele, nem que seja no seu mais inconsciente, você caladinho ali, você sabe que você tinha que ter um resultado diferente, é porque dentro da sua essência já existe esse desejo. É essa semente que você carrega. Você só precisa ter a decisão de escolher os pensamentos, porque os pensamentos vão gerar suas emoções, que vai ser de responsabilidade sua, porque eles vão criar a história para as suas emoções, tá? Então você imagine, você com o poder de decisão, do ser grande que você nasceu para ser e você é, só que você ainda está ali encoberto, por conta de um alto nível de consciência, você dentro desse mesmo ambiente que eu dei, no começo da história, você chegar e a pessoa lhe xingar e você ver que ela está lhe xingando, você perceber que ela quer lhe ofender, você perceber que ela quer lhe agredir. Então você viu a pessoa, você ouviu, você percebeu e aí de repente você criou aquela emoção para criar um resultado, para criar a ação que você teve. Então você pode ter se deixado levar pelo ódio, pela mágoa, pela raiva. Agora pensa você descobrindo e com a consciência que você tem de que você é um ser grande, que você é um ser nobre, que você vai reagir ou agir se você quiser. Tá? Então você ainda nesse ambiente público, você vê essa pessoa, você ouve os xingamentos dela, você percebe que ela está ali intencionada. Josiane, seja bem-vinda, viu, amada? Então você está percebendo que a intenção dessa pessoa é de lhe agredir mesmo em público. Você agora, como um ser que tem consciência, sabe que nesse momento você possui livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolha e você pode não se importar com o que essa pessoa está dizendo. Você pode tomar conta do que o seu sentimento, do que o seu pensamento, qual a história que você vai criar agora para que você tenha pensamentos, sentimentos e coisas positivas e você continue criando. Não é porque aquela pessoa está lhe chamando para a briga que você é obrigado a aceitar, tá? Então é uma escolha sua, seguir o dia com o seu espírito leve, com o seu espírito grato, entusiasmado, com o espírito criador, porque o seu espírito nasceu para criar. Se ele estiver enraivecido, ele vai criar coisas daquele tipo. Se ele estiver entristecido, ele vai criar coisas daquele tipo. Se ele estiver também muito alegre, se ele estiver muito entusiasmado, muito grato, ele vai criar coisas muito boas para você e para todos que passarem em seu entorno. Você vê como é importante você saber a nobreza do seu ser. Então não percebemos que o poder que a gente tem, nem sempre a gente está percebendo isso. O poder que a gente tem, o poder de escolher, Francisco, seja bem-vindo, irmão. O poder do pensamento, o poder é seu, o pensamento que vai criar a sua história, que vai levar você para uma emoção e o resultado que você vai ter. Então nós podemos criar sempre resultados que a gente quer, trazendo o quê? Trazendo a luz, trazendo a razão. Trazendo o mundo interior para fora, porque é de lá que você tem o controle de tudo. Então, onde é que vive a sua essência? Onde é que vive a nobreza do seu ser? Onde é que vive o seu poder? O seu poder, ele é mais importante de onde é as pessoas aqui, né? De onde vocês são, gente? Tem gente aí de todo mundo, né? Coloca aí, que o Jair quer saber agora, vai mandar uma carta de intimação para vocês, porque é que vocês não se posicionam. Então, vão colocando aí quem são vocês. Eu sou do Paraná e vocês, né? Muito bem. Então nós podemos criar, gente, com a nossa força, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa certeza de que dentro de você existe um mundo, existe uma essência, existe um ser superior, que é mais importante do que qualquer coisa que aconteça no seu exterior. Você não pode estar dando o poder da sua vida, o poder de produzir num dia para qualquer pessoa. Anadel, da Bahia, muito bem. Interagindo com a galera, muito bem. Aí, o pessoal está se manifestando, tá? Então, isso é muito importante. Você precisa racionalmente aceitar que tudo que é de fora, tudo que acontece ali do lado de fora, tem uma importância, mas só a importância de como você percebe. Qual a percepção que eu tenho das coisas que estão acontecendo aqui fora? Porque o que vai pegar mesmo na realidade é como eu vou deixar que isso me influencie. Como é que eu vou deixar
o que eu estou vendo, a percepção que eu estou tendo, qual é a influência que vai ter para eu contar a história, né? E da história eu crio ali a força que eu quero para mim. Então eu saio do mundo da vitimização, eu saio do mundo do coitadinho, eu saio do mundo, Silvana, seja bem-vinda, eu saio do mundo das pessoas, né, que estão ali esperando os outros ou as coisas de fora se ajeitarem para eu poder encontrar um lugarzinho. Não se deixe influenciar, nem ocupar um lugar de vítima no sistema, né? O sistema de família, o resultado que você tem, a culpa que você carrega, ou não é nada culpa sua, porque é tudo culpa dos outros. Lembre-se sempre que você tem esse poder de escolha, tá? Esse poder de escolha não depende dos outros, é um poder seu. Então, para você libertar a sua potencialidade e o poder de escolher conscientemente, cultivar sentimentos com consciência livre, com consciência de quem não tem condicionamento, com consciência de quem não tem medo, consciência de quem não quer estar deprimido, consciência de estar livre da ansiedade, de ter segurança e não ser uma pessoa insegura, presa pela aprovação dos outros, pela rejeição. E quando você se sente desse jeito, você prende tudo o que o seu ser interior tem para entregar nesse mundo, todos os talentos que você tinha que estar colocando nesse mundo, fica tudo preso no seu interior. Por causa de quê? Por causa dessas percepções que você tem. Percepções de um baixo nível de consciência. Baixo nível de consciência por quê? Porque quando nós não temos essa consciência do ser poderoso que nós somos, imortais, capacitados, munidos de tudo que a nossa missão, a missão de Deus para nós, né? A gente deixa tudo preso por quê? Porque a nossa percepção daquilo que a gente vê é totalmente equivocada. E aí a gente interpreta errado, conta uma história errada pra gente, a emoção que a gente cria é errada e a ação que a gente vai ter também é errada. E os resultados que a gente tem? Depois de uma coisa começar errada, tu acha que vai dar certo como? Né? Todos os problemas que a gente pensa que tem ou que a gente detecta que tem, vem dessa percepção equivocada que a gente vê o mundo, que a gente alimenta o mundo. Então, por a gente alimentar esse mundo que é seu, a percepção é só sua, cara, se acontecer uma coisa no meio de 100 pessoas, vão ser 100 percepções diferentes, são 100 mundos diferentes. Por quê? Porque são os seus olhos, são as coisas que você tem que vão influenciar você contar a história. Todo mundo vai contar aquele acontecimento com uma visão particular. Então, essa visão particular que você tem das coisas que você está vendo, ouvindo e percebendo, é o que estão deixando você preso, é o que estão deixando você sem resultado ou com um resultado que poderia ser melhor. Para isso você precisa tomar consciência do ser poderoso que você é, do ser que realmente é único, é exclusivo, é pensado, desejado e pronto para realizar aqui no mundo uma missão que é apenas sua. Basta você começar a entender e escolher os pensamentos que você quer para criar um resultado melhor. Tá? Convido mais 5, posso contar com vocês. Nós já estamos a 38 minutos, misericórdia, eu sempre quero fazer de 20 minutos, tá? Então amanhã ou depois, ou talvez eu rode um carrossel ainda sobre essas historinhas que a gente conta para poder acreditar nela própria, tendo os resultados que a gente tem. Se eu não continuar para trazer as histórias que a gente conta, que a mente conta pra gente, que a gente acredita, talvez eu rode um carrossel para vocês terem cada vez mais informação, porque na realidade, dentro dessa série de abusos, eu quero que você cada vez mais encontre que o maior abuso maior do que aquele sexual que talvez você tenha sentido, é você voltar todo dia para se abusar e não libertar o ser grande, a rainha ou o rei que você tem para botar para fora desse mundo, né? Já tá querendo parar, Maria? Eu tô dizendo que agora as lives tinham que ser de 20 minutos, eu nunca consigo. Eu nunca consigo, mas eu vou cada vez mais secá-las. Por quê? Porque o assunto é denso, o assunto é de abuso, né? E o maior abuso que a gente faz, né? Talvez você não faça hoje, mas com certeza a gente já fez, que é o abuso da gente não saber o quanto que a gente vale. E quanto que a gente vale não é em valor pago aqui, em energia de dinheiro, né? O valor que a gente paga é exatamente. É um valor maravilhoso, é um valor de ser filho de Deus, né? É um valor de você realmente... Eu te aceitei, cadê você? Então, é um valor que você tem... Eu adoro isso. Né? Eu adoro isso, né? Pensa que a gente corre... Pensa que a gente tá aqui para ver... Cara, aqui eu botei uma roupa que esquentou, agora me ferrei. Como é que você tá?
Tudo bem? Agora que eu coloquei o filtro, eu tô mais bonito. Agora tá bom, agora pode falar. Agora com o filtro tá Antes eu maravilhoso. eu não tava podendo falar, não, tava feio demais. Escuta, por que você não coloca um com cabelo, não quer não? Não tem, ó, eu tava com a planta aqui, esse dia atrás eu fiz um story, a planta Eu ficou vi. atrás. Você viu? Eu ia Arenice, você pensar até já tem que tomar deixar. um suco. Eu ia printar você de moicano, mas você foi mais ligeiro. Ah, Jair, Maria! deu para você pegar? Olha, o que eu quero cada vez mais, né? E cada vez mais que você tiver aí também, você pode estar me ajudando, né? É a consciência que as pessoas não têm, de um modo, não me interessa que seja profundo ou não, ou de um modo prático, de você estar sempre esperando do exterior a sua vida mudar. Ou você está sempre esperando, ainda que você comece a se conscientizar que é um negócio seu, que é você quem transforma, mas você não consegue fazer isso e viver agora. Você está olá, olá. Então você não consegue sair do passado, não consegue tirar essa ansiedade do futuro, não vive agora, não semeia agora, mas mesmo semeando agora, feliz agora, com a percepção de agora, vivendo agora. Então, o que tem trago muito para essa sessão, essas coisas de abuso, são exatamente as pessoas que não sabem nem o tamanho do abuso que elas fazem com elas. O maior abuso que a gente faz é o conosco mesmo. É você quem Sim. faz com você. É você quem se diminui. É você quem quer caber no mundo dos outros, na medida dos outros, no conceito dos outros. E você esquece o quê? Cara, pelo que a gente conhece da tua história, se você tivesse continuado contando a história que te contaram, você estava onde agora? Que Verdade. história terrível. Aquela história. Ah, mas ninguém matou, ninguém estuprou. Sim, mas a história comeu da cabeça da criança que ele poderia ser alguém muito grande. Então, essa pessoa, ela não é que ela invejou nem viu nada, não. Ela só viu a possibilidade de se um filho de Deus pode, e ele está no mesmo mundo, na mesma época, e por que não ele? E por que não ele também? Porque ele não está criando, não está tirando nada de ninguém. E o mais gostoso, que à medida que você vai vendo você acontecer, você não tem nada mais gostoso. Eu vou tirando por mim, sempre por mim. Você sabe que tudo que eu faço é primeiro para mim. Então você vai vendo assim onde você se colocou, o tempo que você teve, que você foi pau na máquina, depois você acreditou no que os outros quiseram colocar sobre você. E o que você comprou, e você quis se aquietar, e você começa a fugir da responsabilidade, Jair. De verdade, é uma coisa muito séria quando você Não, imagina eu que vejo tudo que tem no mundo é teu. eu É para vejo as pessoas você. fugindo, eu vejo as pessoas fugindo o tempo todo da responsabilidade. Mas eu queria dar uma mentoria, Hum. dar uma mentoria para alguém aqui, ou para, de repente, todo mundo, não sei. Uma Dá para todo mentoria, mundo logo, porque tu é uma abundante, tu é mentoria. transbordante. Essa mentoria, ela vale, Maria, em torno de R$ 2.500. Gostaria de dar aqui para todo mundo que está na sua live. Se Muito fizer bem, gente, sentido. aproveita. Ó, a mentoria, ela tá baseada nisso aqui, ó. Quem cria os resultados que temos? Então Maria, tem algumas coisas na vida que a gente aprende, depois que a gente aprende, a gente vence um monte de coisa. Um monte de coisas a gente consegue vencer quando a gente aprende uma única coisa. E vamos colocar aqui essa mentoria que eu vou colocar para essas pessoas aqui, é justamente para isso, é para elas começarem a ter resultado amanhã. Não é resultado daqui um mês, não. É resultado amanhã. Mas eu queria saber se as pessoas aqui estão com a gente, se elas estão fazendo convite, se estão apertando o coraçãozinho, porque eu acho que assim, já que a gente vai doar, né, do nosso tempo, do nosso intelecto, que também elas possam contribuir, ser generosas com a gente. Eu sempre sou da moeda de troca, não existe almoço de graça, entendeu? Se o povo não pagar aqui, a Maria vai ter que pagar para todo mundo. E aproveitar que ela é rica, né, Não arrasta para o lado, não, arrasta para o Zoom, para ver quem tem, para ver quem não, quer. o meu é arrasta pro Pix que dá certo. Arrasta para o pico. Gente, ó, eu vou ensinar um negócio para vocês e talvez vocês vão falar, eu já sabia. Mas se você olhar bem, você até pode saber. Se você perceber bem, Maria, a gente sabe de tanta coisa, mas fazer isso dar resultado dá um trabalho danado. Por quê? Porque normalmente a gente acha que é uma coisinha boba. A gente acha que não tem fundamento, que não gera resultado.
Ah, Ou só tem resultado as coisas excepcionais e não as simples, né? não é simples. Eu queria trazer aqui, eu lembro que tem uma passagem da Bíblia que Deus passa o dedo no barro e passa no olho do cego. Né? E ali naquele momento ele diz, a sua fé te curou, abra seu olho e siga a sua vida, sua fé te curou. Mas nossa, Cristo não podia ter pego um medicamento importado dos Estados Unidos ou da NASA, enfim, para passar no olho das pessoas para poder curar? Não é um pouco por esse caminho que as pessoas tentam ver? O que a gente tenta ver nesse novo movimento, Maria, é sempre tentar encontrar algo que seja espetacular. Deixa eu ver aqui. Jair, pessoal que transborda com o coração na vida de tantas pessoas. Aí, ó. Tem gente falando aí, ó. Eu não conheço, não sei se me segue. Se não estiver me seguindo, clica lá em cima na Maria, lá, ó. Na fotinha da Maria, já começa a me seguir. Fica só uma semana, depois vai embora. Tá? Não fica lá, não. Só se fizer sentido. E aí, Maria, o que acontece? As pessoas, elas estão procurando algo espetacular. E tanto é que os gurus de internet já entenderam isso, né? A busca pelo espetacular. Então as pessoas falam algo, palavras difíceis para vender coisas fáceis de se resolver. E quando a gente trata de resultado, Maria, existe uma coisa que todo mundo tem em casa e todo mundo poderia usar para obter resultado. Jair, mas todo mundo tem em casa e poderia usar para obter resultado. Jair, mas esse resultado, por exemplo, a minha vida espiritual não está boa. Isso pode me ajudar? Pode. Jair, a minha vida financeira não está legal. Isso que você vai me ensinar agora pode me ajudar nisso? Com certeza. Jair, eu tenho um negócio que não está prosperando. Eu gostaria que ele prosperasse. É isso que você vai me ensinar agora. Pode me ajudar? Sim, pode me ajudar. Muitos aqui até pode ficar com raiva de mim, mas eu vou precisar trazer. Olha só. Maria, depois que eu aprendi o poder, um poder absoluto de uma coisa chamada folha de papel e uma caneta, a minha vida mudou. O que acontece com uma folha de papel e uma caneta? O que as pessoas não têm a capacidade de fazer, Maria, é colocar assim, ó. Número 1, tal coisa precisa executar. Número 2, tal coisa. 3, tal coisa. 4, tal coisa. O que você precisa fazer para mudar a sua vida, e você tem todas as respostas, tá? Você vai lá perguntar para o seu pastor, você vai perguntar para o fulano de tal, mas você já tem a resposta, que é o quê? Executar a tarefa. Eu faço uma pergunta muito simples, eu vou trazer várias áreas aqui, Maria. Se você hoje está tendo problema no seu relacionamento, com a sua esposa, com o seu marido, me responda uma coisa simples. Fala 3 coisas que você poderia fazer da sua parte para fazer esse relacionamento se tornar mais sólido, mais firme, mais amável. Aí você vai falar, nossa, eu poderia fazer isso. Ah, isso aqui eu poderia também fazer, isso aqui eu também poderia fazer. Então você já sabe o que deveria ser feito. Você apenas não está colocando em prática. Por quê? Porque você está esperando que alguém venha do além, da NASA, né, de Moscou e traga uma informação para você. E hoje o que a gente precisa? A Arenice colocou ali, ó, organização em ação. Quando você cria uma lista de tarefas para o seu dia, você faz o seu dia ser mais produtivo. E aí eu sempre falo, não existe pessoas pobres. Pobres são pessoas improdutivas. Pessoas que passam o dia inteiro e não conseguem fazer nada. Agora, quer mudar a sua vida? Quer realmente ter resultado? Faça tarefa. Quais são as tarefas que você vai executar hoje? Quais são as tarefas que você vai executar semana que vem? Quais são as tarefas que você precisa fazer e precisam de mais tempo? Que talvez demore um mês para ser feito. Se todos os dias, Maria, você tiver um planejamento de chegar no seu trabalho, na sua casa, enfim, aonde você for, chegar aqui e falar assim, olha, eu preciso fazer isso, isso. É 5 minutinhos do seu dia. Você vai colocar uma lista de execução. E é o que faz, olha só para vocês terem ideia. Por que eu falei para vocês que é algo que vale em torno de R$ 2.500? Porque é isso que eu cobro numa sessão de coach. É isso que eu cobro para ajudar a pessoa a executar tarefas. O que faz um coach? Coach é um extrator de clareza junto a um extrator de tarefas.
E eu tentei ensinar aqui da forma mais simples possível. Pegue um papel, anote as coisas que você precisa fazer. Anote, olha, eu gostaria de comprar uma casa, não sei por onde começar. Primeira coisa, pesquise a casa. Segundo, veja o seu financeiro. Terceiro, aumente sua renda. Como que eu faço para aumentar minha renda? Beleza. Quais são as formas que eu posso aumentar minha renda? Olha, eu poderia vender Avon, poderia vender Mary Kay, poderia vender imóvel, poderia vender roupa, não sei. O que você pode fazer? Extra, às vezes vendendo dentro do seu próprio trabalho. É sempre colocando tarefas dentro de tarefas. Então, se a sua tarefa era comprar uma casa, o objetivo parece ser tão grande, tão longe, quando você coloca, você tem gente, Maria, que quer comprar. A Maria não está nem olhando para mim, eu vou sair da live. Sabe o que eu estou fazendo? Conexão visual. Não, conexão visual. Deixa eu falar para você ficar bem animado. O ponto mais importante eu estou copiando. Eu estou te enchendo o saco, eu sei que você faz isso. Então, eu sou tão assim, eu sou tão de fazer tudo, porque assim, eu escuto, eu tô atenta e eu já tenho que estar riscando, filho. Eu tenho que estar riscando. Eu sei. A Maria, quando ela assiste uma live, gente, para vocês se não bobear, eu ainda printo, tá? A Maria, ela vai assistir na live e ela vai comentar, tipo, ela tá assistindo depois. E ela vai comentando os pontos que vai pegando ela. 1.500 pontos. 200 comentários ali, você fala assim, nossa! Aí a hora que você olha, a Maria pontuando cada item importante da live. Se eu estivesse com você na live, eu não ia estar fazendo comentário? Ia. E por que quando eu passo depois eu não posso fazer a mesma coisa? Isso é um diferencial, Maria. Isso é um diferencial. Muito isso ajuda assim, você a fixar. Eu não consigo ficar quieta. Então, como eu não consigo ficar quieta e é relevante, eu falo assim, porra, não tem choro. Isso aqui, ó, se eu fosse colocar mesmo à vontade, cada comentário daquele tinha umas 10 linhas, então ia ficar muito ruim. A pessoa ia dizer, nossa, que desespero, né? Porque tem gente que não sabe nem receber. Então a gente vai lá só e pontua, né? Então quando você me vê aqui quietinha, sem olhar pra você, não pensa que tá, porque às vezes eu fico aqui, ó, e eu esqueço até que a live é minha, e depois não ficou tanto. Não ficou tanto. Então tá aqui, ó. Você tá aí, mas eu tô aqui. Se vira. Corre que o negócio tá bom. E tem mais, né? Olha lá, chegou o Homem dos Pássaros. Com esse Homem dos Pássaros aí, o que é que a gente pode fazer? Olha lá. O que é que a gente pode fazer pra gente tá criando junto? Sabe por quê? Porque esse homem, ele sempre foi, né, do poder da ação, que é exatamente o que você está fazendo, você está falando aqui, dando sua mentoria, de você colocar em prática, né? Isso dá uma sorte. A ação dá uma sorte, né, Diego? Então é assim, e ele está cada vez mais levando os eventos para longe, né? Quem sabe num desses aí a gente não junta todo mundo, né? Não junta os brabos aí que eu gosto. E a gente faz o evento, né? O Diego tá com muito evento agora, né, Di? O Diego tá igual o Gustavo Lima. Tá bem assim mesmo. Ele tá com desce tempo, no avião, ele já faz o evento no aeroporto mesmo, porque para não perder tempo. Já pega no outro avião na conexão e ele faz o evento. Quando ele tem a cara de pau de passar, né, quando ele tem a cara de pau de passar rápido, eu pergunto se ele pode pagar pelo menos um cappuccino, né? Porque a criatura não aparece. Quando aparece, ou os pássaros aparecem junto com ele, ou então os pássaros vão embora. Os pássaros estão voltando. Mas qual a história do pássaro, que eu não sei? A história do pássaro é que a gente fazendo live, onde eu faço live, tem plantas na frente, tem plantas um pouco mais para trás, mas plantas de quintal, né? Sim. E aí os pássaros gostam de ficar ali e fazer muito barulho. E um dia a gente na live, a pessoa que entrou, né, ficou falando assim, nossa, mas ela achou que eu tinha pássaros, eu estava fazendo embaixo das gaiolas, mais ou menos, né? Sim. Falou assim, mas não dá para tirar esses pássaros daí não, porque tá me atrapalhando. Eu falei, cara, ainda que eu quisesse, não dá para parar a natureza, né? Aí pronto, ficou o homem dos pássaros, né? Porque toda vez que ele chegava, os pássaros se danavam para cantar aqui. Mas é por isso que ficou, né? Sempre que você vê a gente, quando ele passa, fala aí o homem dos pássaros, por causa disso, né? Acho que ele deve estar trabalhando. É por causa disso. Mas o Diego tá danado também, né? O Diego, ele também é coach, né? O Diego, ele tem ali, já fazia esse treinamento presencial antes da pandemia, depois teve, não pode participar. Depois teve um tempo da pandemia parado, e aí a gente foi se encontrando aqui, né, pela internet, fazer live, brincar, fazer sala de estudo, fazer tudo. E aí nasce, né, essa liberdade que a gente vai tendo com o pessoal dentro da internet, que é maravilhoso, né, Jair? Tem sempre ali alguns tontos, né? Ou algumas tontas, mas existe um pessoal bom que a gente, graças a Deus, foi levantando, foi vendo, né, vai, se Deus quiser, e Ele há de querer, né, é um pessoal que, às vezes, a gente pode correr o risco de estar fazendo algumas coisas juntas,
Porque Eu, se e- aconteceu eu e algum... o Diego, né, não fala nada sério. Toda vez que a gente se tromba na internet, é um dando risada do Aí, ó. outro, zoando com o outro. Não é, Diego? 100%. E aí, meu irmão, como é que você tá? Bom demais, graças a Deus. Melhor agora que vocês aqui, ó. Sabendo Graças a agora. Deus, né? Aí. Você sabe que eu amo sua vida, né? Amém. Tenho certeza disso. Como que não ama o filho amado de Deus? Como que não ama a pessoa que faz bem ao próximo? Impossível. Não é? Impossível. Por isso você ama o Jair, por isso você me ama, por isso que O eu te povo não me amo. ama muito, não, hein? Eu dou porrada no povo, derrubo o muro onde eles estão em pé. Tem gente que fica em cima do muro, eu meto a marreta embaixo, só vendo ninguém caindo para um lado ou para o outro. Aí eles não gostam muito de mim por causa disso, entendeu? Eu sou a ovelha negra, literalmente. Não é nada, né? Tá cada vez mais desenvolvendo ali também um trabalho que a gente vai buscar, né? Eu acho que a gente tá mesmo cansado da mesmice, né, Eugênio? É. Cansado, como você estava falando, né? De tantas pessoas grandes ensinando coisas simples, né? Voltou, né? A Voltou. Voltou. energia. Então, assim, ó, a gente Energia estava do nesse sol. momento falando, Diego, de quanto tem aqui dentro da internet, e às vezes as pessoas já estão até cansadas, de como os grandes foram vendo que eles colocando as coisas mais simples, só porque estão usando um palavreado mais refinado, as pessoas estão pagando horrores achando que é aquilo que vai libertá-los, né? E a realidade mesmo, o fazer, a mudança, o meter a marreta mesmo, meter a mão na massa, o fazer a ação, é que as pessoas ainda estão. Por isso que existe tantas coisas para vender com gatilhos, porque existe tanta gente também querendo comprar atalhos, né? É muito É. gatilho sendo vendido porque tem gente só buscando atalho. E aí começa, né? Isso não dá certo, isso aqui tá errado. E começa, às vezes, um trabalho de Vou- coach, às vezes, um trabalho de terapeuta ser esculhambado por pessoas que estão dizendo que não tem resultado, mas não é porque não tem resultado, é porque a parte que cabe ao dono fazer, porque a vida é dele, não é feita. As pessoas estão querendo o botão mágico, estão querendo a parte mágica da coisa, né? E a parte mágica da coisa é que você realmente é muito grande. Você já é o mágico, filho. Que tal você assumir o seu lugar aí no palco? Não é verdade? Maria, Hum. depois que eu li, ô Diego, depois Oi. que eu li esse livro aqui, ó, eu vou mostrar a capa dele. Eu vi todos, a maioria dos gurus que dominam aí a internet em termos psicológicos, tá? Tem alguns caras que fazem um trabalho extremamente sério e que eu gosto muito, que o Diego até faz parte, que é o Paulo Vieira. Paulo Vieira é um dos caras, para mim, que eu mais respeito, porque foi um dos caras que abriu os meus olhos para muita coisa, né, no quesito de desenvolvimento pessoal, coach, enfim. É um dos caras que eu realmente paro, tiro o meu chapéu, aplaudo ele, porque eu sei a trajetória dele para chegar até ali. Mas aí, depois que eu acessei esse livro aqui, ó, esse livro é o livro mais esquisito que tem. 48 Leis do Poder. Top. Tá? É meio que uma Bíblia, ela é tirada conteúdo histórico, ela tem aí só 540 páginas. Depois que eu li esse livro e acessei isso aqui, eu vi o quanto os grandes gurus, tá? Tirando os caras sérios que tem, né? O quanto eles manipulam o jogo. Né? Eu não vou dar nomes aqui, porque quando você lê ali, só falta embaixo, tá assim, fulano de Tá tal. assinado. Você vê a pessoa. E aí por isso que eu estou falando, até falei sobre a questão de idoneidade, né? Quando você fala de idoneidade, hoje o Diego trabalha com um dos caras mais sérios do Brasil, um dos caras que vem mais mudando a mentalidade do povo brasileiro, né? Um cara que ele não se poluiu, né? Ele ficou focado no propósito dele, que era fazer pessoas se tornarem melhores, que é o Paulo Vieira. Então, assim, mas quando você lê aqui, você encontra os outros nomes, tirando, né? Tem a galera ali que só estão manipulando a máquina, e estão tudo nesse livro aqui, 48 Leis do Poder. Vai, Diego, eu tô atrapalhando aqui, eu tô só... Eu vou Não, até tomar um café daqui um pouco. queria pegar um gancho da sua fala aí, aproveitando que você falou do Paulo, né, e das pessoas que... gurus da internet. E nada contra, né, porque esses gurus da internet, eles até ajudam muitas pessoas. Ajuda, Então, ajuda. não falo mal, não. Até porque é autorresponsabilidade. Quem se deixa enganar é porque se permitiu isso, não pesquisou a fundo. Então, os dois têm a responsabilidade, ok? Mais do que se deixou ser manipulado. Isso é uma coisa. Mas, enfim, tem um camarada aí que ele falava para todo mundo, quando veio a pandemia, que ele lançou o Paulo Vieira.
Ele falou, rapaz, eu fiz o lançamento do Paulo Vieira e estou lá com o cara que lançou o Paulo Vieira, que fez meu lançamento e tal. Ou seja, pegou o cara no Paulo Vieira. Só que aí, passou um tempo, né? E depois o Paulo falou o seguinte, numa reunião com a gente, né? No Método Cisco, ele falou sobre isso. Ele falou, gente, numa reunião fechada conosco, ele falou, olha só, tem um camarada aí que ele tá falando que ele me lançou. Deixa eu te falar uma coisa, minha empresa tem 25 anos. Não tem 1 ano nem 2 anos, 25 anos. Minha empresa é a maior instituição de coach do mundo, não é nem do Brasil, é do mundo. Minha empresa tem 40 filiais no Brasil. Nós estamos em 4 continentes. Aí uma pessoa que tem uma empresa, uma somente, falar que o cara é me... Você só pode estar de brincadeira comigo, sabe? E assim, aí já como você agora, quando você já começa a achar nome, você já sabe quem está falando. Não estou falando mal, mas estou falando o seguinte. Então o cara vem e fala aí com isso. As pessoas, pô, esse cara lançou o Paulo Vieira. Meu irmão, se eu for com esse cara, o cara vai me lançar e vai explodir. Aqui, vai mesmo, explodir, né? Não acontece. Não acontece. Não, vai explodir, né, Diego? Claro que vai explodir. E aqui tem uma fala aí da nossa queridíssima Maria. Ela tá falando sobre as pessoas, né, que a gente acaba... Eu também já caí muito, tá? Já caí muito contra o vigário, já. Também não me serve disso, não. O que acontece? As pessoas, elas querem, como ela falou, o atalho. As pessoas, elas querem ter sucesso. E as pessoas conseguem o sucesso. Só que assim, eu não sei, vocês me de outra forma. Eu não conheci outra ainda. As histórias que eu vejo, né? Cara, tem uma forma de você ter o sucesso. Mesmo você copiando outras pessoas. É você não desistir. É você fazer até dar certo. O grande problema é que as pessoas querem receber de bolo, só que elas não querem fazer o bolo até o final. Elas querem receber bolo, um bolo de micro-ondas. Você quer apertar o botãozinho, tá lá 2 segundinhos, tá pronto. E aí, às vezes vem um resultado. Se vem um resultado, elas continuam. O resultado veio. Mesmo que seja pequeno, mas veio. O negócio funciona. E vai e continua. Até que uma hora o resultado não vem, ela para. Então, o que eu vejo das pessoas não é que as pessoas fracassam. A grande maioria simplesmente desiste de continuar. É isso, não vai até o final. E isso vai até os adultos das crianças. Porque os adultos, você faz até dar certo, amigo. Você for lá, não vou falar o nome da pessoa aqui, mas uns dias atrás eu fui conversar com fofoca. Que é até amigo meu. Eu fui lá visitar ele. E eu cheguei, fui lá visitar ele, ele achou que ia falar de negócios, né? Aí eu peguei, levei um livro, peguei uma apresentação do livro, autografei o livro, fiz a dedicatória para ele, entreguei para ele, falei, amigo, olha só, eu vim aqui te visitar somente para saber como que você tá. Porque eu sei que as pessoas falam, viu, empresários, e o cara fatura milhões, né? E aí, quando o cara está numa posição grande, alta, o que acontece? Geralmente ele fica solitário. As pessoas que se aproximam de você é somente por interesse. Então, você vê como você está, você vê da sua vida. Eu vim aqui para me colocar como amigo. E aí, lá, comecei a conversar com o cara e começou a contar a história dele para mim. E ele me contou que ele quebrou 3 vezes antes de montar essa empresa top. Só que não foi isso, o problema não é quebrar. Essas 3 vezes que ele quebrou, ele falou, Diego, a primeira vez que eu quebrei, eu fui para uma ponte. Ele quebrou, teve um relacionamento, ele ia pular, que tem uma ponte famosa aqui que chama de Terceira Ponte, que é onde as pessoas se suicidam aqui no Espírito Santo. Elas pulam essa ponte e é morte fatal. A ponte é muito alta. E aí, ele falou, eu fui para a ponte, parei lá e fiquei olhando, eu ia pular. Só que aí, alguma coisa me falou, e ele falou, uma coisa é Deus, cara, falou para mim não pular. E aí eu voltei. E aí comecei do zero, novamente, comecei a montar outra empresa. Aí a sua empresa começou a dar certo, ela quebrou de novo. Quebrou, foi para a segunda ponte de novo para poder pular. E nessa segunda vez, ele já estava com uma dívida de 50 mil. Aí, deixou não pular. Aí voltou de novo, foi lá, montou uma outra empresa, outro negócio, foi, o negócio começou a prosperar, e foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, um monte de coisa, prosperou pra caramba. E aí arrumou uma mulher lá que, enfim, quebrou de novo o negócio dele. Só desse quebrou, amigo, ele foi com uma dívida de mais de 1 milhão. E ele já subiu no parapeito mesmo para pular. Ele olhou e aí Deus falou com ele novamente. E aí ele, cara, desistiu de pular. Aí voltou para casa. E aí que ele voltou para casa e falou, agora o que eu vou fazer? Resumindo a história, o cara foi lá. Hoje o cara é referência aqui. Tem uma família extraordinária. Ele entrou realmente agora ele é um membro muito forte da igreja.
Ele, agora foi pouco tempo, não fala muita coisa, a pessoa não sabe quem é o cara, então melhor não falar muitas coisas no detalhe, mas resumindo. Então ele fala no detalhe e pensa, opa, é fulano, né? Não tem como saber. Então, assim, realmente o cara faturou milhões, o cara é extraordinário, eu fui lá para poder somente, cara, me colocar à disposição dele. E por que ele não desistiu? Simplesmente porque ele escutou a voz do alto. Simplesmente que ele entendeu que tinha uma pessoa que amava ele e que era possível ele sair daquele buraco. Se ele entrou, ele podia sair. Mas porque ele se sentiu amado. Se sentiu amado por quem? Por Deus. E quando que ele parou de quebrar? Quando que ele quebrou esse ciclo de que ele parou de quebrar? Foi quando ele encontrou uma pessoa, que hoje é a esposa dele, que é uma pessoa cristã, que tem princípios e valores, formou uma família, ele tem uma, não vou falar quantas filhos ele tem, para ninguém saber, mas uma família com filhos felizes, saudáveis, todo mundo quer estar perto dessa pessoa muito próspera. E hoje, e há pouco tempo atrás, ele fez, olha que interessante, ele contou essa história para mim, né? Essa história ele não contou para ninguém, mas sentiu tão à vontade comigo, ele partilhou. E aí ele pegou e fez uma doação. Há pouco tempo atrás ele sentiu uma vontade de fazer uma doação, um valor X. E a quantia era alta pra caralho. Valor X. Para algumas pessoas que estão aqui na live, aqui, essa quantia já... A pessoa não precisa trabalhar durante bastante tempo. Ah, meu, com pouca coisa eu já paro de trabalhar. Eu tenho vontade de fazer a doação de um valor X. E ele chegou para a esposa dele e falou. Ela falou para o cara dele e falou assim, você tá maluco? Você tá doido? Pirulê, pô? Tá desesperado. Falou, não, você não tá batendo bem das ideias. Aí ele falou, não, alguma coisa está falando para mim que eu preciso doar isso. E olha só, apesar de faturar milhões, ele também gasta muito com a empresa. Enfim, é um dinheiro que não... Ele teria, mas não poderia, não deveria gastar agora, enfim. E aí ele, não, eu preciso me desfazer disso. Olha que interessante, eu preciso me desfazer disso. E aí ela falou, então tá bom, já que você quer doar, eu sou parceiro, então vamos doar. E ele ia doar para um pastor X lá. Vamos fazer o seguinte, que tinha uma obra, uma missionária. Já que você vai doar, vamos doar para uma pessoa só não. Vamos pegar várias obras e doar para várias obras, que é muito dinheiro. Aí, pô, que ideia maravilhosa, olha só. Duas pessoas juntas se conectando, duas mentes se conectando, faz o que? Bum, foi uma coisa muito maior. Ele estava pensando sozinho, pessoa nenhuma. E uma outra mente também que pensa em prosperar, pensa em ajudar, pensa em coisas boas. Pô, peraí, por que ajudar um só se a gente pode ajudar vários? Colou a ideia e falou, caraca, que ideia extraordinária. E ele foram lá e ajudaram várias pessoas. Olha que interessante. Aí, beleza. Mas as pessoas todas... Depois, quando ajudou, Diego, quando eu ajudei, eu achei que ia ficar meio para baixo, porque, pô, é uma quantia considerável. Só que interessante, depois que eu doei, amigo, me deu uma leveza. E eu comecei assim, eu falei, caraca, me senti, sabe como se tivesse me libertado? Como se fosse algo assim. Entregou o homem. Não, mas ninguém sabe o que ele se libertou. Aí, olha só, não vai ficar gravado nessa live não, né? Aí, olha só, se libertou. Aí, olha só, aí esse camarada, essa pessoa, fulano, ele tava fazendo uma reforma. E aí ele pensou, falou o seguinte, se eu descobrir, eu falo o nome. Ele falou assim, Não. vou vender meus carros, alguns carros, não falo quantos ele tem, para não ficar tão na cara. Vou vender uns carros meus porque eu preciso para poder fazer essa reforma. Ele pegou esse carro, botou anunciou, pediu um cara, um amigo dele lá, que mexe com isso, para vender os carros. Botou os carros para vender lá. Passou 2 meses e os carros não vendiam. Tá? 2 carros top, não vendia. E aí, ele precisando fazer a reforma, precisando de fazer a reforma, ele falou, caraca, e agora? E aí, passou, naquele dia, e ele fez um negócio, ele falou um nome, tem um negócio judaico lá, que ele foi em Jerusalém, fala sobre um de perdão, que você faz um bem. Fugiu a palavra agora, tá? Mas você não fica mal nenhum tempão, e depois de um mês você faz um dia de perdão. Não é o Ramadã, não, né? Hã? Não é Ramadã. Não, Ramadã é outra coisa. Enfim, eu sei. Tô ligado. Aí, enfim, aí ele fez isso aí tudo, tal. Aí, no dia, ele fez o do perdão, sentiu leve pra caramba, e a secretária dele chamou ele e falou, ô, seu fulano, quase que fala o nome, né? Seu fulano, olha, você recebeu aqui na sua conta, estava aqui 600 mil. Aí, mas estou esperando um pagamento nenhum. Como assim caiu 600 mil na minha conta? Não posso falar o nome aqui, mas é empresa X, depois fez para você. Porque você foi o cara que falou que ele não esperava isso, tá? Você foi a pessoa que mais vendeu
no Brasil. Então, eles dão uma bonificação. E assim, não é assim, quem vendesse ganhava de presente, não tinha essa. Tipo, os caras criaram lá do nada, o cara vende muito, não pode ver esse camarada. E aí, deram bonificação para ele, de 600 mil, por causa das vendas dele. E ele falou assim, meu Deus. E esse Maria valor, chegou a salivar. é o valor que ele precisava. É o valor que ele precisava para fazer a reforma dele. É o valor que estava anunciando os 2 carros, somando. E ele pegou, não vendeu os carros, mas é um carro ele pegou, falou, não, esse carro, um carro eu vou fazer doação. Um carro ele fez a doação, o outro ele ficou com ele. Cara, é assim, falou assim, é Deus, não tem explicação. Tem lógica, não tem... É Deus, não tem outra coisa. Então, quando você se coloca no propósito, quando você realmente... não estou fazendo pregação nenhuma aqui, mas eu percebi... Não estou fazendo pregação. Mas eu percebi que quando você realmente se coloca a servir, quando você acredita em Deus realmente, mas quando você fala acreditar é viver a palavra. É viver assim, não é viver a palavra você ver dentro de uma igreja, a palavra é você ajudar o outro, ajudar o próximo, mas também ajudar você mesmo. Porque às vezes as pessoas só querem ajudar, só querem contribuir, mas não querem crescer. E você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É amar o próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar e amar o próximo. Ou seja, quando você faz essas duas coisas, quando você cresce e contribui, não tem como você não prosperar. Impossível não acontecer. Então você precisa realmente acreditar. Você precisa realmente ter uma conexão forte com Deus, porque é Ele que restaura a sua identidade. Porque se você não se sente amado, como fala, uma verdadeira bola sai fora todo medo. Você não se sente amado, você não prospera porque você não tem identidade real. E você para no meio do caminho. Quando você tem percebe, segurança, né, para continuar, né? Quando você percebe... Olha só, vê se não faz sentido. Quantas pessoas que querem montar algo, querem ir para frente, e elas têm medo de ir. Mas se pega, por exemplo, o Jair. A pessoa confia no Jair e fala assim, pô, o Jair é um camarada top, camarada que conhece, que sabe. Se o Jair fala assim, não, vem comigo que eu te dou a mão, vamos caminhar juntos, eu tô com você. A pessoa, na hora, ela fala, opa, eu vou. Mesma coisa, com a Maria. A Arenice falou que o que o homem fez lá é o dia do perdão. Que ninguém lembrava, tem um nome, é o dia do perdão. Na live aqui, por isso, cara. E aí, então, se alguém falar para Maria assim, a pessoa tem... Aí, eu vou te dar uma monte, vai junto. Ou nós vamos ser sócios, vamos ser parceiro. Aí a pessoa vai sem medo. O que acontece? Porque ela acredita que alguém está com ela. Ela acredita que a pessoa não vai largar a mão dela. Mesma coisa, quando você acredita em Deus, você se sente amado, você fala assim, é igual Pedro. Não tem como atrasar. Mas peraí, alguém vai colocar o chão em mim, eu acredito. Então você restaura a sua identidade. Tem muito para falar, mas senão eu vou tomar conta da live aqui e deixar para vocês também. Então, acho que é Imagina, isso. meu irmão, aqui você é sempre bem-vindo, é sempre uma contribuição, né? Eu sempre digo... Não, eu não gostei, não. Não gostei, Maria. Não gostei, porque ele não deu o nome do meliante. O nome dele é Filho Amado. Ah, agora eu sei quem é. Muito bem, Filho Amado. Pode falar, ele é filho pródigo, ele. Eu peguei, agora eu sei quem é. Mas eu já sabia. É bom a gente trazer assim, não dar nome, não trazer o milagre e não trazer o santo, né? Ou então traz o santo e não traz o milagre, eu não sei o que é melhor. Melhor trazer o milagre e não trazer o santo. Mas assim, tudo que você disse, em tudo que a gente estava falando aqui, né? Porque hoje eu quis trazer e estou trazendo sempre para estar trazendo consciência às pessoas, que no fundo tudo é a mesma coisa do que você começa a entender que para você não ter crise de identidade, você precisa saber o valor que você tem, e esse valor ele não é dado por nada que está fora, não é dado pelo mundo, esse valor você tem que encontrar, e não vai muito longe, você precisa ir para dentro, e quando você se relaciona de dentro para fora, você encontra toda essa força, todos esses valores, você vai encontrar, como você disse, né, você está prosperando, e você ouve aquela voz dentro de você, que você precisa ajudar outras pessoas a prosperar. Não é ajudar dando. E quando você dá porque você quer dar, para tirar aquele momento de aflição da pessoa. Não porque a pessoa merece ou deixou de merecer. Você viu alguém em aflição, você vai lá e como um filho de Deus, você vai lá e também faz.
né? Então é muito gostoso quando você vê, e às vezes a gente vê, eu penso, né, que todas as pessoas que têm muito, elas não fazem muito. A bondade e a coisa boa já existe dentro da pessoa, com pouco ou com muito. Do mesmo jeito que a maldade, né, a escassez, ela existe dentro da pessoa, com pouco ou com muito. Isso aí é independente. Então, se você não for para dentro mesmo de você, se você não for buscar essa essência que a gente não quer que se desconecte tanto, porque o mundo de pessoas desconectadas, o mundo de pessoas doido da cabeça, sem saber o que está fazendo, ou achando que tudo isso aqui é decomposição, porque se eu olho para vocês e eu quero amar vocês como eu me amo. Eu acho a mim mesmo coisa mais linda do mundo, uma nave, né? Aí como é que eu vou olhar para vocês? Vou olhar para vocês e vou ver algo em decomposição, né? Eu tenho que ver todo mundo, né? Eu tenho que ver todo mundo assim, poxa, um ser extraordinário, um ser que aqui mesmo no tempo da matéria tem muita coisa para fazer. E fazer para quê, Jair? Para que o meu mundo, o teu mundo, o mundo dos teus filhos, o mundo da minha filha, o mundo de todo mundo, a gente, quando terminar e se decompor, a gente deixa um mundo melhor. Você imagina que as pessoas que você vem fazendo, todas elas têm filhos. Todas elas têm parentes que estão preocupados com eles. Por quê? Porque você sabe que você passa. Mas Tem aqueles gente, lá Maria, vão usufruir, vão desfrutar. Pode falar, né? tem gente que acha que vai deixar o mundo melhor só porque virou esterco. Entendeu? Na verdade, a gente tem que deixar o mundo melhor porque virou um legado. A Arenice acabou de cobrar e falar assim, ô Jair, cadê a mentoria? A mentoria do Jair era exatamente para você pagar muito caro e aquele coach lhe dizer o seguinte, faça a sua lista de tarefa. Aí chega o Diego do outro lado, que vem com o poder da ação e fala assim, se você não agir, nada vai acontecer. Né? E você, que é uma menina muito linda, muito esperta, que já além de imaginar, além de visualizar, ainda se coloca na ação, né? A gente sabe que a mentoria, onde você paga um bom coach, o bom coach não é aquele que tem muita coisa para lhe apresentar. O bom coach é aquele que vai buscar tudo que você tem dentro de você. Porque coach não tem que nada. O nosso papel, né, como coach é extrair o que está dentro de você. Tanto é... O que você tem de melhor, né? A Arenice que falou, né, sobre a mentoria. Arenice, olha só. Quando a gente faz um processo de coach, a gente não diz para você quais são as tarefas que você tem que fazer. Dentro do processo de coach, a gente consegue extrair o que você precisa fazer e você diz o quanto você está disposta a fazer de 1 a 100. Né? E qual a intensidade que você vai colocar? Por que é feito isso, Maria? Porque quando eu viro e falo assim, não, você, Maria, vai ter que fazer 500 abdominais pela manhã e 500 à tarde. Eu falo, mas eu não consigo. Não, mas você quer ter resultado, você tem que fazer. Aí não é um processo de coaching. Agora eu falo assim, Maria, vamos lá, vamos começar a fazer quantas você vai conseguir. Então você vai fazer até conseguir. Então você vai fazer hoje X, que eu não sei quantas você vai fazer, chegou, bateu 100. Então amanhã você vai tentar 101, 102 na outra, 103 e assim você vai aumentando. Né? A gente cria uma meta de desafio, mas nós não falamos para você o que você tem que fazer. Até porque, Maria, eu sempre acreditei e sempre vi que as respostas sempre esteve dentro de nós. Por exemplo... Esses dias atrás, a pessoa falou assim, eu tô endividado, a minha vida não tá andando, eu não sei o que fazer, eu queria que você me desse uma luz. Eu falei, vamos lá. Você está endividado? Tô. Aí eu falei assim, eu vou usar uma frase do Val James agora, que era o seguinte, imagina que alguma coisa, que o colchão da sua casa ali pegou fogo, né? Um negócio tá pegando fogo, qualquer coisa tá pegando fogo. Com o que você apaga aquilo ali? Ele falou, com água. Eu falei, e se não tiver água? Aí ele falou, eu apago com o pé, com tênis, e se não tiver tênis? Eu apago com chinelo, até e se não tiver chinelo? Então, o resumo da história é o seguinte, quando a coisa está pegando fogo, você apaga com o que tiver. Então, se você está com um problema financeiro, quer resolver ele, você vai resolver com o que tiver. Se tiver que carpir dado, tu vai carpir dado. Se tiver que vender imóveis, você vai vender imóveis. Se tiver que vender roupas, você vai vender roupas. Se tiver que ir no semáforo vender paçoca, vender bandeira do Brasil, que seja, vai, meu querido. Né? Agora, você tem que estar disposto a pagar o preço para resolver o negócio. Agora, eu tinha um cunhado que ele vivia procurando emprego, Maria.
O emprego que ele procurava, assim, aparecia vários empregos para ele, mas ele falava assim, não, esse eu não quero não. E esse outro eu também não quero não. Aí eu falei, pô, mano, você tá procurando emprego de gerente, de dono e de sócio. 3 tipos de cargo que eu nunca vi ninguém ficar empregando os outros assim, não. De cara e sem ter experiência nenhuma. Aí ele ficou assim, falou, apareceu o trabalho. Mas se não for um cargo de dono, você não quer. Não faz sentido para mim isso. Então, se você quer resolver alguma coisa, faça com o que você tem na mão. Eu tenho uma mentoria, Maria, que chama Mentoria da Grana. O que eu ensino na Mentoria da Grana? As pessoas que querem fazer dinheiro, mas acham que precisa ter um mundo de conhecimento, um mundo de um monte de coisa para fazer dinheiro. E, na verdade, o que as pessoas precisam para fazer dinheiro é olhar para dentro de si. Então, eu faço uma mentoria onde eu extraio de dentro da pessoa coisas que ela já sabe, que ela já tem conhecimento, já tem estrada, já tem voo, horas de voo acerca daquilo, e ela começa a pôr em prática. Então, se você quer fazer dinheiro, olha para dentro de você. Uma dica muito simples, por exemplo, eu gosto de falar de dinheiro porque, pô, falar, você só fala de dinheiro. Eu falei, meu irmão, o bom samaritano só pode ser bom samaritano porque ele tinha dinheiro. Então, o dinheiro vai movimentar, né? Vai movimentar o mundo, não tenha dúvida. Então, se você quer fazer dinheiro, primeira coisa, olha para as coisas que você tem habilidade. Quais são as suas áreas de genialidade? O que você é bom? O que você já fez para alguma empresa para ganhar dinheiro? Né? E com base nisso, você monta o seu negócio, você opera o seu negócio e você fatura com aquilo. Ó, chegou o Diegão aí. O Diego quis mostrar que tem 2 celulares. Ele falou assim, agora eu troquei de celular, tô no melhor. Esse é chique demais da conta. Se não tiver 2, não dá conta, né? Então, nessa história aí, né, da gente ter que entregar o seu melhor com o que você realmente tem, né? E às vezes você fica pensando que é para poder ser bonito, para poder ser uma frase bonita, mas é a mesma coisa que você dizer assim, se salve da necessidade com o que você tem. Se você realmente tem uma necessidade, você se salva com o que você tem. E assim como, né, às vezes a gente pensa muito no homem, para ele é a história do trabalho, né? Quando a mulher não é também a dona da casa, quando ela não é a dona da família, quando ela tem que gerir esse trabalho e trazer dinheiro, você quer ver uma coisa também mais forte do que uma mãe quando se vê com seus filhos, ou com fome, ou com problema de saúde, e às vezes o plano de saúde não permite muita coisa, e ela move o céu e move a terra, mas ela vai buscar aquele resultado. Então, assim, a necessidade que tu tem, com o que você tem na mão, você faz. Então, às vezes você está no pronto-socorro, seu parente, principalmente se for filho ou pai, né, estão ali de um modo que ninguém está dando atenção, o sistema está ali meio esquisito, você não se preocupa se as pessoas estão lhe vendo, lhe filmando, se você está dando um escândalo, só que você quer um resultado, né? Quando você está num acidente, quando você está num problema, é um problema mesmo, né? O problema só é problema quando você encara ele como problema, você encara ele como algo que você tem que fazer. Então, a única coisa que a gente escuta da vida, o que tem que realmente é você. Porque quando deixar de ser você, então Deus entra. Mas até onde for você, você resolve. Não é assim, Di? O que você tem para botar na mão desse povo com dinheiro ou sem? Então, verdade, eu sou coroinha. Só travou, isso não quase nada, mas vamos lá. Eu estou falando sobre problemas, eu falo que problemas não existem. Não existem. O que acontece? Errar faz parte da vida, faz parte do processo. Você precisa errar para você aprender. Ou você aprende com o erro do outro, ou você aprende com o seu próprio erro. E quando você erra, é algo que passou. Passado, ok? No passado, você tem 2 situações. Ou você celebra com o passado, coisas positivas, ou você aprende com o passado. Ou seja, então, o problema aqui não é problema, ele vem para te ensinar algo. Se não existisse essa coisa que nós chamamos de problema, você não teria aprendizado. Então, o problema ele não existe. O problema está na sua cabeça, porque você falou que é problema. Porque se você colocar uma mentalidade que aquilo é algo do seu crescimento, faz parte do processo para você aprender, de aprendizado, não é problema, é aprendizado. É isso. Então, como você encara o fato, vai dizer o que ele é. É como assim, nós rotulamos as coisas. Então, resolvemos rotular aquilo que eu não consigo enfrentar, eu rotulo de problema. Quando eu coloco que é problema, muitas vezes o que acontece com você opa, se é problema, eu não quero enfrentar porque é dolorido. Isso é difícil. Então, eu vou deixar de lado. Eu muito prefiro não enfrentar. Se você não rotular como problema, mas como um aprendizado, opa, eu quero aprender.
Deixa eu cumprir esse negócio aí. Então, eu mudei minha mente para um outro nome e agora eu vou para cima, porque eu quero aprender. Então, como você dá nome às coisas, vai falar muito como você vai agir naquela situação. Porque ninguém quer problema. Quem quer problema? Eu não quero problema. Não, então, também não. Só o nome que você tem. É como você pega seu filho. Você pode chamar seu filho de filho, pode chamar seu filho de um bem-amado, ou você pode chamar seu filho de pirralho. Você pode falar que seu filho qualquer coisa, qualquer nome horrível. E você vai descartar, porque é horrível. Ele é um pirralho. Ele é isso, você quer se afastar dele. Se você coloca aqui aquilo é uma bênção, você vai o quê? Vai se aproximar e você vai cuidar. O nome que nós damos das coisas já fala muito como nós vamos enfrentar aquela questão. Nosso amigo Jair estava falando sobre coach, eu vi que ele falou sobre mentoria e tal, sobre coach, eu peguei quase nada. Mas assim, você quer que eu que bom, falei um monte de besteira, fica aí. Normal. O que Jair quer dizer é que o que Jair quer dizer assim, ele como coach, você como coach, todo mundo como coach, o que o nosso coach pode trazer assim, né? Agora para tarde nós estamos em 15 pessoas. Então o que você tem para entregar para essas pessoas? Muito bem, vamos fazer desse jeito. Diego, entregue algo para essas pessoas dentro do tema que eu estava. Quem cria os resultados que temos? Então, entregue para essas pessoas uma dica, uma luz. As pessoas são tão chegadas também, né, nos passos, né? Às vezes elas não estão assim tão preparadas para entrarem no profundo. Mas uma luz que a gente dá ali, a pessoa também pega uma clareza e vai buscar mais, né? Ou pega aquele passo que estava ali na valsa mesmo, só que é aquele passo, né? Então você, por favor, toque um tango, mas dê um passo bom aí para o povo. Tá, então olha só, vou pegar uma pessoa que está na live. Vamos pegar aqui a Glaucia. Glaucia está na live agora. Achei que era eu, pô. Quem cria o resultado da Glaucia? Sabe quem é? Não é o Jair, não é a Maria, não é o Diego, não é nenhum outro coach ou nenhum outro mentor, ou que seja. Quem cria o resultado dela é ela mesma, é a Glaucia. Quem cria o resultado? Sou eu. Quando eu pego e terceirizo isso para alguém, eu tiro minha autorresponsabilidade, por exemplo. Quem faz meu casamento dar certo sou eu. Mas como assim, Diego? Casamento é dois? É o homem e a mulher? Sim. Mas na minha parte, que cabe a mim, eu sou 100%. Eu vou dar o meu 100%. Eu crio o meu resultado no meu casamento. Porque quando vier algo ruim, uma espiritual algo ruim, em vez de eu atacar ela, peraí, quem faz o meu casamento certo sou eu. Eu vou receber de uma forma, vou fazer um mindfulness, assim, ó. Vou respirar, em vez de eu dar porrada, eu vou devolver o quê? Amor. Eu vou devolver amor. Vou devolver paz. E aí, a forma como eu ajo vai fazer outra agir comigo. Se eu ajo bem com a Maria, se eu falo bem de Maria, se eu falo, não, você é uma pessoa maravilhosa, você é extraordinária. O que acontece? Maria vai devolver o que é amor para mim. Se eu falei, Maria, você não presta não, Jair, você é uma porcaria. O que acontece? A tendência do Jair também quer devolver isso para mim. O lixo que eu jogo nele, ele joga de volta para ele. Vai jogar lixo na minha casa, toma de volta. Não entendeu, não. E começa o quê? Um jogando isso no outro. Então, quando você começa a entender que você é o responsável pelos seus resultados, você é quem cria os seus resultados. Não é você assim, eu sou um excelente empresário. Ok, deixa eu olhar o faturamento da sua empresa. Deixa eu olhar o quanto do seu lucro. Deixa eu ver se você tem um turnover muito alto, se as pessoas ficam assim, pessoas gostam de trabalhar lá. Gosta? Caraca, você é um empresário extraordinário. Se você acha que você está um resultado, que você não é um bom empresário, mas sua empresa está tem um lucro alto, tem um faturamento extraordinário. As pessoas gostam de trabalhar lá, peraí, para de se enganar, tira as vendas dos seus olhos. É autorresponsabilidade. Se você não entender isso, você vai atrás de guru, você vai atrás de todo mundo. Sabe o que o coach faz? Eu ia pegar a linha que você está falando. O coach faz o seguinte, ele não dá caminho, ele somente traz o melhor de você. Ele faz o quê? Perguntas, ele chama PPS, perguntas poderosas de sabedoria, para que você encontre o caminho. Porque se eu der o caminho para você, o meu caminho não é o seu caminho. Talvez o caminho que eu estou trilhando não é o caminho que você vai trilhar, não é o caminho que você vai trilhar. Porque o sucesso para mim é uma coisa, para você talvez seja outra. Para mim, faturar 100 mil por mês pode ser pouco. Para você pode ser a sua vida. Para mim, de repente, faturar 2 mil por mês é uma maravilha. Para você, não, para você seja pouco. Então, nós temos percepções de vidas diferentes, vivemos vidas diferentes. Então, o coach ele faz? Ele somente extrai o seu melhor. Ele entende qual é o seu desafio, ele faz o que? Ele traz ferramentas para que aquilo possa tirar de você essas travas que você tem,
Porque nós nascemos para ser os melhores. O melhor, nós somos melhores. Mas o melhor não é ser melhor do que Maria, não ser melhor do que Jair, não ser melhor do que Diego. É melhor do que eu mesmo, porque eu sou o meu inimigo. Eu contra mim mesmo, não é contra ninguém. Então, o coach faz isso, ele extrai o seu melhor para que você possa alcançar um objetivo que faz sentido para você. E se nós entendermos que o objetivo você está correndo, a montanha está subindo, uma montanha errada, não vai para o seu amigo, a montanha errada, pelo contrário. Eu vou fazer perguntas, vou trazer treinamentos para que você possa entender e falar, caraca, não é por aí que eu quero subir. Eu quero ir para outro lugar, outro local. Eu estou indo para o caminho errado, mas você precisa ver isso. Sabe por quê? Porque, é igual no Bahia, a pessoa ela quer emagrecer. Vai ter que perder X quilos, eliminar X quilos. E aí, qual seria o caminho? Alimentação saudável, né? Buscar um nutricionista, fazer exercícios. Só que se a pessoa, eu falo assim, você tem que fazer academia. Porque eu fiz, deu certo comigo, funcionou. Se a pessoa não gostar de fazer academia, ela não vai fazer, ela vai se matricular e vai parar. Então, o que o coach vai fazer? Fazer perguntas, ok? Você não gosta de fazer, ok, mas o que você gosta de fazer? Qual é que você gosta de fazer? Eu gosto de pedalar. Então vai pedalar então, ué. Vai fazer o efeito. Sabe? Então, assim, para aquela pessoa, é prazer. Se não tiver prazer, você para. Faz as pessoas param no caminho. Ela não tem prazer. Se a pessoa sentir prazer por aquilo, ela vai fazer. Então, ela come docinho um monte de coisa, porque dá prazer. É o prazer imediato. Ela sentiu prazer, ela continua. Então, sua caminhada, sua jornada tem que ser prazerosa. A gente fala que a jornada tem que ser prazerosa. Não é, mas você vai chegar. É a jornada. Porque se não for prazerosa a jornada, você vai parar antes de você chegar aqui. Se for prazerosa, você vai. É que se for uma tartaruguinha. Esse é o nosso coach crossfiteiro, filho. Tá pensando o quê? Crossfiteiro. É crossfiteiro. Começou já com bem um ano de pandemia, né? Depois do segundo lockdown, e tá aí, firme e forte, né? E de parabéns, né, Diego? Porque a gente fala daquilo que a gente realmente vive. Essa história do prazer para você ter um resultado se torna um estilo de vida, não pode ser algo mágico. Porque senão você cria também. O que você cria tão de imediato é um resultado imediato que vai embora também muito rápido. Então, se você quer criar algo para você viver uma vida diferente, você tem que criar algo realmente embasado que vai ficar na sua vida. Cada dia, no externo, você vai aumentando como você pode melhorar ali naquele externo. Agora, à medida que vai melhorando no externo, hoje trazendo aí para você, né, esse crossfiteiro que você se tornou, melhorou o teu externo, beleza. E o teu interno, como é que ficou? Como é que esse interno ficou, né? Estava travando o meu áudio, né? Tava meio picotadinho. Tu entendeu, Di? Então, assim, à medida que você melhorou no teu externo, né? À medida que você melhorou no seu externo, que você vê, conscientemente que você vê, o quanto de benefício não trouxe para você executar suas próprias tarefas, para você pensar com mais rapidez, mesmo no mundo externo. Agora, a fortaleza que foi o teu interno, né? Você ir lá realmente, por você ter ficado uma pessoa disciplinada, por você ter se tornado uma pessoa que aguenta dor, por você esperar um resultado a cada dia. O Jair também tem, além da academia, também tem as próprias academias, tem lá ali sua franquia. O quanto que esse passo a passo da construção de você criar um resultado todo dia, mas para poder chegar num resultado longo, mas você se transforma de verdade numa outra pessoa. E uma outra pessoa que viveu, né, o passo a passo a ponto de ensinar. Então você não se torna mais, não vai só um coach, cara, você já se torna ali um mentor de estilo de vida. Por quê? Porque você tem um estilo de vida totalmente diferente. Não é assim, meus garotos treinadores? Esse... Vai lá. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, bem rápido agora, para não tomar lá para você falar também. Se você quer mudar alguém, muda você. Olha só, vou te falar sobre esses dois exercícios. Uma partinha aqui. Quando eu comecei a fazer exercício, eu comecei a mudar a mim mesmo, meu corpo mudou, minha energia mudou. E sabe o que aconteceu? A minha esposa começou a fazer. Mas se você quer mudar as pessoas, muda você. Faz você. E aí, você vai ser um pouco das pessoas, você aumentou das pessoas sem você perceber. As pessoas vão ver a mudança, as pessoas vão ver a mudança em você, e elas veem que isso é real, que isso é positivo, que isso é bom, e elas vão te seguir. Mas, toma cuidado, porque no começo, elas vão te criticar. No começo, vão falar para você parar. Elas vão perguntar por que você está fazendo isso.
vão querer que você desanime, que você diz, porque elas não estão nessa vibe. Elas não estão. E depois, quando você conseguiu, elas querem saber como você fez. E elas vão começar a seguir os seus passos. E aí? Vai para você, amigo. Pau na máquina. Ó, eu vou num método não muito ortodoxo, que é o seguinte: se você não ficar puto da cara, se revoltar, literalmente, com a vida que você está tendo, meu querido, você nunca vai alcançar algo melhor. A gente precisa colocar uma dose maciça de dor para aquilo desconfortar e vocês se mexer. Olha só uma historinha aqui. Essa história não é minha, essa história quem me contou foi o Carlos, eu roubo a história de todo mundo. O Carlos contou uma história que eu achei muito massa, que é o seguinte: o cara chegou no posto de gasolina e tinha um cachorro gritando. E o cachorro não parava de gritar, né? E aí o cara virou pro frentista e falou: rapaz, aquele cachorro não para de gritar. Ué, o que está acontecendo? Não, ele está sentado num prego. Você é louco? O cachorro está sentado no prego? E por que ele não sai dali? Aí o frentista falou: talvez porque não está doendo o suficiente. Então o que eu digo para você: se desconforte de uma forma tão absurda que você não queira mais ficar naquele lugar. Desconforte-se de uma forma de você ficar com tanto ódio de estar ali que você nunca mais quer voltar para aquele lugar. E às vezes o que acontece? Quando a gente fala sobre relacionamento, às vezes é difícil você fazer a outra pessoa, por mais que seja dentro da sua casa. A gente fala o seguinte: as pessoas falam assim, porque você é coach é mais fácil. Não, é tão difícil quanto, não é? Porque as pessoas que estão em nossa volta ali, elas têm maior resistência a nós. Elas já sabem como que a gente lida, como que é o nosso modelo, né, operacional. Aí existem coisas que você pode fazer, às vezes, dentro da sua casa. Se você tem muitas mulheres aqui que gostaria que os homens fossem para a academia, né? E as mulheres estão se cuidando. Hoje as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, né? Sempre foi assim. E aí você tem uma estratégia bem simples, bem legal, que você pode fazer com o seu marido. E eu acho que isso vai ajudar a fazer o seu marido ir para a academia, tá? Eu sempre falo que o casamento é uma sociedade. Se não fosse uma sociedade, não tinha um contrato chamado certidão de casamento, que diz ali, ou é junto ou é separado. Se nós largar, eu te arranco até as cuecas, sem vergonha. E aí, por haver esse contrato de sociedade, quer dizer, o que a gente tem, se a gente separar, cada um pegou metade. Sai correndo para um lado e o outro para o outro. Então, é uma empresa. E se é uma empresa, todos os sócios têm que investir, né? E aí o que eu falo? Então vocês que estão aqui, que gostariam de ver o seu marido indo para academia, tirando aquela pochete, enfim, vou trazer, eu tô bodybuilder, fica aí. Aí você tem um truque muito bacana. Você chega em casa, chama seu marido para o quarto, tira a roupa, fica 100% nua com o seu marido, tá? E pede para o seu marido fazer a mesma coisa. Ele vai ficar nu também, da mesma maneira. Aí você vai pegar e vai levantar os braços assim, ó. Você vai falar assim: olha, eu sempre falei, eu nunca te falei, mas hoje eu vou te falar, nosso casamento é uma sociedade. Nós temos um certidão de casamento que diz o seguinte: se nós não der certo, racha, cada um fica a metade. Aí você então vai falar assim: se nós somos sócios, cada um tem que investir nessa sociedade, certo? Bom, é isso aqui que eu estou te entregando. Dá uma giradinha na frente do espelho e mostra para mim o que você está me entregando. Talvez isso vai dar um choque. Você, né? Ô, Maria, isso talvez vai dar um choque tão absurdo nesse homem que ele vai falar: caramba, mano, eu tenho uma mulher espetacular dentro de casa e eu tô nessa desgrama toda aqui. Eu preciso dar um jeito nessa máquina, né? E a gente sabe que o que a gente precisa é tomar consciência. E como que a gente toma consciência? Para vocês terem ideia, ó, meu negócio, eu tenho um negócio de academia, aqui, ó, né, aqui no Paraná. Eu não consigo vender isso aqui falando para a pessoa ter qualidade de vida. Não consigo. Agora, o médico vai ali e fala o seguinte: ó, meu filho, se você não entrar na academia, não virar um crossfiteiro aí, ou virar um maromba, o coração vai pifar. Você tá só o quimba, né? Tá com pressão alta, diabetes, artrite, artrose, osteoporose, você tá lascado. Ou você vai para academia, ou daqui um pouco você desce a cova e a sua mulher vai ficar com outro caboclo aí. O cara tá lá no outro dia, ó, com o cotonete malhando. Por quê? Porque trouxe uma consciência de morte. Trouxe uma consciência de uma dor absoluta que vai fazer com que ele se mova, né? E quando você, esposa, fizer isso, tira a roupa ali na frente do seu marido, isso vai ser bom para você também, que talvez vai trazer consciência para você ver que você não está tão bem assim, entendeu? Que talvez você precisa dar um jeito
na carenagem aí. Aí você vai olhar pro espelho, seu marido vai olhar pro espelho, que é aquela pança que ele não sabe como é que colocaram nele aquela barriga, né? Ele acha que é postiça, né? Ele vai olhar, aquilo parece que é postiça, ele vai falar, caramba, eu preciso realmente dar um jeito, né? Eu posso dar um infarto a qualquer momento. Você vai trazer um estado de consciência absurda de que ele pode ser melhor. Você vai conseguir fazer realmente ele se mover. Eu contei uma história numa live falando sobre a questão do cara fumar, né? Eu falei assim, ó, o cara não quer parar de fumar. Ele compra um cigarro, tá escrito assim, fumar causa câncer. Aí ele fala assim, por favor, troca pra mim o cigarro aqui. O cara troca, aí ele fala, me pega esse um, não fume perto de criança. Porque ele acha que se não tiver o emblema atrás, não vai acontecer aquilo com ele. Né? E aí o que acontece? Eu falei pro cara, na live, fazendo a live, eu falei o seguinte, imagina então, você não quis parar de fumar, porque você já viu aquele fulano com 120 anos lá que tá fumando, né? O outro lá que não morreu também por causa de cigarro. Tá, mas você morreu. E agora faz 7 dias que você morreu, tá a missa de 7º dia, né? Do defuntão, que já era, e a mulher tá ali na igreja, na hora da missa, chega um amigo e bate a mão no ombro, amigo de infância, que virou personal trainer, entendeu? Falou, olha, eu tô aqui, fulano. Se você precisar, você pode contar comigo. Acabou a missa de 7º dia do abençoado, aí eles trocam o telefone. 30 dias depois, ele sai para tomar um café. 3 meses depois, eles estão de caro e estão tendo um relacionamento. E aí o povo acha que tá errado, porque ela é viúva, mas não foi ela que morreu. E aí, enfim... E aí, mais alguns meses depois, ela tá namorando com esse cara e eles estão morando junto. E olha que interessante, ela tinha um menininho que era muito novinho quando o pai morreu, de meses. Só que agora o menininho está aprendendo a falar. E olha que coisa interessante. Adivinha qual foi a primeira palavra que o menininho falou pro rapaz? Papai. Se isso não doeu em você, meu querido, pode continuar fumando, porque o seu filho vai falar papai para outro cara. E a sua mulher vai se deitar com outro homem, simplesmente porque você não quis cuidar da sua saúde. Mas continua a fumar, não tem problema não. Tem gente que não morre não, com 90 anos tá vivo ainda. Por incrível que pareça, essa live eu fiz e eu não sabia que tinha alguém com essa situação. E o cara falou assim, cara, mandou uma mensagem para mim e disse para mim assim, ó, eu paro de fumar hoje, porque eu não consegui imaginar meu filho chamando um outro cara de pai, eu não consegui imaginar. E eu coloco uns detalhes um pouco mais pesados, e ele falou, não consegui imaginar a minha mulher se deitando com outro homem de uma maneira que eu permiti. Não foi ela fazendo as coisas erradas. É como se eu falasse agora em vida, falasse, só pode deitar com aquele personal trainer, porque ele é maravilhoso, muito melhor que eu. Entendeu? É porque você está morto, você não pode fazer nada. Ele falou assim, a partir de hoje eu paro de fumar. Isso tem, acho que uns 2 anos. Se já atrás eu mandei mensagem para ele, falei, como é que tá? Nunca mais me coloca um negócio daquilo na minha boca. Gente, com essa a gente encerra, né? Porque, gente, ó, eu prometi que eu ia fazer live de 20 minutos. Eu ainda não consegui. Eu chego a 30, 40, aí quando chega nos 50 eu me aperrei e termino. Aí chega a bênção e diz assim, você hoje está correndo? Top, cheguei para mim, vou contar em outros lugares. Muito bem. Uai, você disse que rouba as histórias, acabou de ter a sua roubada. Seja bem-vindo. Me lasquei. É a moeda de troca, né? Tá Meninos, gratidão, tá? Gratidão mesmo, gratidão a Deus, né? Porque vocês existem, gratidão porque, além de existirem, vocês trazem também muita consciência para as pessoas. Consciência para mudarem. E a gente só muda aquilo que a gente traz à luz, aquilo que traz a consciência, né? Essa é uma maneira que o Brabo achou de arrancar realmente o vício do homem com brabeza, né? Não é todo mundo que aguenta, mas funciona, né? Se a gente tem, às vezes, não é o que você vai dizer para outra pessoa fazer, mas a gente pode usar para tirar a pessoa do lugar. A pessoa está esperando se é pro bem dela. É aí que eu gosto de gatilho, sabe, Diego? Não é que gatilho e persuasão não pode ser usada, só que ela tem que ser usada por quem tem caráter, que sabe que está fazendo um bem, né? Por quem tem princípios, e não para você estar ali usando para você as melhores coisas, engatilhando a vida dos outros e se dando que se lasque, não. Mas quando você vê que a pessoa só funciona mesmo se for no tapa, se for no empurrão, porque foi, não é culpa dela, né? É o padrão que já faz isso. Então a gente se dá uma, mesmo batendo, com misericórdia. Mas o que é um croque, né? O que é um croque para quem está acostumado a levar porrada? Né? Aquela história, né? O que é aquilo se já está de outro jeito?
Então, se vai fazer bem, você pode me odiar. Eu não me preocupo, não me irrito, não fico aí pedindo a aprovação das pessoas que me aprovam pelo jeito que eu digo e pelo jeito que eu faço as coisas. Se isso fizer bem para você, se você me odiar, fazendo bem para você, não tem problema nenhum, porque o dia essa conta vai fechar. Agora, se eu lhe agradasse, lhe ferrando, não ia fechar bem para mim, tá? Diego, você queria falar alguma coisa, né? Pode falar. Não, só que então, consciência, né? Gratidão, viu? Gratidão aos dois brabos aí, gratidão ao povo que estava conosco, né? A Joana tinha colocado ali num determinado momento, né? Arrumei toda a casa, fiz todas as atividades enquanto escutava a live da Maria. Já estava com saudade das lives longas, né? Porque aí a pessoa vai escutando. Não é obrigado você ficar parado aqui me olhando, cara. Mas que vale muito a pena, né? E vale. Cris, seja bem-vinda, tá? Se você não segue, alguém de vocês aí, então, não segue os meninos, a gente tem uma proposta, a gente é mais dos corajosos, né? Então, se você vai no perfil, tá ali, ó, em cima, Maria Viana, do lado do Capital Jair, aqui, ó, tchum, aqui, bem aqui, tchuc. Então, clica tá aqui, aí. Maria Viana. Se você não me segue, se você não segue os meninos, a gente tem uma proposta que eu acho justa. Você pode passar 3 dias, 3 dias às vezes é pouco, passe uma semana. Se conecte, né, com o conteúdo. Veja, não, o conteúdo não me conectou. Nós não precisamos de favor. Porque a pior coisa do mundo é aquela pessoa que não interage, que não faz nada. Então é melhor que nós tenhamos pouco, mas pessoas que estão ali interagindo, que estão vendo o conteúdo, que vai, que volta, que às vezes não está ao vivo, mas passa depois, do que você tá com aquelas páginas horrorosas que estão com milhares de pessoas e quando posta alguma coisa tem 2 ou 3 comentários. Aquilo ali é vergonhoso. Tá? Então, eu prefiro o meu povo, que eu conheço o RG, conheço o CIC, conheço tudo de todo mundo, tá? Porque é tão poucos, mas é um pouco que a gente sabe que vai e volta, que estão ali, né? Seguindo os bravos. Martinha, seja muito bem-vinda, viu? Marina, seja muito bem-vinda. Pode falar, gente. Maria, isso aqui, ó, Diego, ó, o desafio aqui, tá? A Maria falou, ó, você clica lá em cima na fotinha da Maria, vai escamar ali, você segue o Diego, segue eu, segue a Maria. Se não fizer sentido nosso conteúdo, você vai embora, tá? E para cada seguidor que for embora, você me manda, fala assim, já eu tô deixando de te seguir, e manda seu Pix, que eu vou fazer um Pix para você de 50 centavos, tá? Olha que bacana, eu achei a moeda aqui, achei que era interessante, eu dou um Pix para quem me deixar de seguir. Isso mesmo, né? Porque aí... Pode falar, Diego. Toda hora, hein? Vou seguir, sair. Aí é maldade mesmo, hein? Não, o Diego, filho, você acha que esse homem rico é como? Tipo assim, mesmo que tu saia, tu vai ter que deixar alguma coisa. Vai. Gente, gratidão, tá? Hoje, sexta-feira, né, que vocês tenham, todos nós, né, que a gente faça aí no final de semana espetacular. Faça, tá? Faça o seu final de semana maravilhoso para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa, para as pessoas com quem você convive, porque tudo que você dá retorna para você. Tudo que você faz retorna para você. Então, seja egoísta nesse sentido. Tenha esse egoísmo mesmo consciente, né? Que primeiro a Deus, depois aos outros como a ti. Então, faça sabendo que vai retornar para você. Esse é o egoísmo que eu sigo, tá? Eu sei que vai retornar para mim e o que é mais gostoso, retorna redobrado. Então, a gente precisa ter cuidado. Beijo no coração de vocês, tá? Gratidão e até quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Beijo. Tem potinho aqui, como é que é? Não tem potinho não da gente? Print, tá querendo... faz print, né? Ele quer fotinha. Eu vou sabotar minha foto. Faz aí, ó. Eu vou sabotar minha foto. Sabotou por quê, Jair? Tá com medo? Deixa eu botar um filtro pra ele ficar menos feio, gente. Tu pensa que eu não peguei aquela? Tu pensa que eu não peguei aquela? Peguei. Já é o caso da academia. Ele sabe que os alunos não baterem foto, não cresce músculo. Não funciona, tem que bater foto para crescer músculo. Postar. Igual a gente, se não bater foto da live, a live não é boa. Tem que bater foto. Bem. Gente, quem bateu foto. Ó, vamos fazer um desafio. Quem bateu foto e quem postar, né? Vai aí, Diego, faz aí. Ó, eu vou ficar no meio de um comentário aqui, ó. A Maria eu não consegui tirar o bendito do comentário. Deixa eu tirar, peraí. Uma pomba aqui, uma águia, sei lá o que é isso. Pronto, vamos lá? Vai. Faz a pomba aí. Uma pomba, uma águia ou uma cobra, sei lá o que é isso. É assim, ó. Faz a pomba, né? Ó, quem postar... Vamos fazer o seguinte, gente. Quem postar...
Quem postar, não posta Um só a dia. nossa cara linda, maravilhosa, não, porque a gente é mesmo uns palhaços de primeira, né? Posta com alguma coisa que fez sentido para você. De repente, na sua página, quando você postar, eu prometo que eu reposto. Eu sou a rainha do repost, né? Porque eu gosto Eu ainda, se também. você colocar alguma coisa, Adoro. eu coloco um ícone, eu coloco uma música, eu coloco qualquer coisa. Então fica a postagem da postagem. Mas coloca com algo que conectou, porque de repente isso que você vai aproveitar aqui da gente, que está aqui à disposição, vai ser isso que vai conectar com alguém para fazer ouvir a live, e vai ser aquilo que ao invés de você querer socar na garganta do pessoal, porque você acha que aquilo é verdade, deixa a pessoa escutar, deixa a pessoa escolher, deixa a pessoa conectar. O nosso trabalho é fazer como o Diego disse, você faz por você e a pessoa vê o resultado. E o nosso aqui é trazer e a pessoa conecta se quiser, porque a gente sempre tem aquela certeza absoluta que alguém precisava escutar. Né? Não é isso, Jair? Alguém precisava, alguém vai Precisava. desfrutar, Sempre tem. alguém vai desfrutar disso aqui. Quando você menos espera, o resultado foi maior do que o que você imaginava, tá? E não é um resultado pra gente, não, é na vida da pessoa mesmo, tá bom? Ô Cheiro. Maria, coloca uma frase assim, ó. Parei de seguir esses 3 e marca os 3. Parei de seguir. Eita lasqueira. Gera polêmica, o povo gosta disso. Quem não viu a live, E assim, ainda ganhei 50 centavos. ainda ganhei 50 centavos. Isso aí não tem segurança. É isso mesmo. Beijo, gente. Show!